Pronto. Então, já começo aqui? Já posso começar? Pedro, vai fazer alguma apresentação? Eu acho que seria até bom, Israel podia apresentar a Gabriela oficialmente aí. Acho que é mais fácil. Tá bom, tá bom. Bom, gente, hoje a gente vai bater um papo, né, conversando sobre gênero no esporte, com a professora Gabriela Souza. A professora Gabriela é graduada em Educação Física, mestre em Educação Física, doutora em Ciências do Esporte, do Exercício e do Esporte, professora do IFRJ Pinheiral e faixa preta de judô terceiro dan. Né? Então, entende bastante de corpo. E a gente espera que seja um bate-papo agradável. Gabriela, é com você. Beleza, então vou agradecer agora oficialmente aqui esse convite e dar parabéns pela iniciativa do grupo, por todos os temas que já foram apresentados até aqui. Eu acho que talvez eu traga aqui alguns elementos que já tenham passado por aqui em algum momento e outros que virão. Então, o que eu vou apresentar aqui agora, já vou começar a compartilhar e vocês me avisem se está a tela ok, mas o que eu vou compartilhar com vocês aqui faz parte de algumas reflexões que eu fiz ao longo da minha dissertação de mestrado e também da tese de doutorado, né? Então, são várias coisas aqui que eu tentei trazer e compilar em algum momento, né? Então, óbvio que eu não consegui aprofundar em muitos conteúdos, mas eu acho que passar por eles aqui já vai despertar, aqui, vai trazer o alinhamento que existe entre sistemas, né? Então, como já falou, sou professora do Instituto Federal e a gente faz parte do grupo do Núcleo de Estudos em Pesquisa em Práticas Corporais, Escola e Sociedade, não é isso, Israel? E também faz parte do grupo de pesquisa em Escola, Esporte e Cultura, que é vinculado ao UERJ. Tá? Então, como a partir de agora eu já não vejo mais vocês, qualquer hora que vocês queiram falar aí, podem me interromper e me avisar aí se alguma coisa aconteceu, não tem mais como ler o chat, então podem se manifestar aí à vontade, tá? Então, coloquei o tema aqui de hoje, né, que a gente colocou lá na divulgação, né, conversando sobre gênero no esporte, e aí eu trago uma primeira reflexão, justamente entrando nessa parte do corpo, que eu nem sabia direito qual era a linha assim, que vocês estavam trazendo, mas eu acho que caiu bem direitinho aqui, né? Que eu trago essa reflexão, né? Quais eram as expectativas de estética, corpo e saúde das mulheres através do tempo? Então, talvez vocês já tenham falado um pouco sobre isso, mas eu trouxe umas imagens, assim, só para dar uma ilustrada, né? Como que isso se constituía desde a Grécia Antiga, né? Os tipos de civilizações que existiam naquele momento, e esse corpo feminino, né? Porque a gente vai falar aqui mais de atividade física, a gente está aqui para falar do esporte, dessas práticas. Então, quando a gente fala dessas mulheres da Grécia Antiga, a gente tem aí já uma participação delas, muito pequena, né, e algumas sociedades, elas até lutavam, né, elas participavam dessa defesa da nação, mas na maioria delas não. Com o passar do tempo, a gente vai vendo aí que o corpo da mulher ele vai se relacionando diretamente à questão da classe social, né, que eu trago essa reflexão também, né, se existe essa relação com a classe social em que elas estavam inseridas, e a gente vai ver que sim, isso fica muito claro nas obras de arte, quando você vê as mais gordinhas, que seriam as mais sexys, e isso aí estaria relacionado ao fato delas terem mais acesso à comida. Então, aquela que fosse mais magra, aquela que tivesse um braço até um pouco mais torneado, significava que ela pegava no pesado, né? Então, significava que ela era pobre ou que ela era uma trabalhadora. Então, as pessoas que pensavam eram as pessoas mais gordinhas, né? As pessoas que não precisavam pegar no pesado. E aí, com o avançar do tempo, a gente vai vendo aí com algum avanço da ciência na saúde, né? Eu provavelmente vou falar mais sobre isso depois com vocês. A gente vê que há uma preocupação delas começarem a fazer algum tipo, em alguma medida, alguma atividade física sobre muito controle, né? Então, a gente tem aí, como uma última imagem acima à direita, uma foto dos anos 30 em São Paulo, né, em que elas eram aconselhadas a andar de bicicleta, a fazer tênis, fazer coisas que não tivessem muito contato físico, que não fosse algo muito extenuante, né? Então, a gente vê essa sequência aqui que eu mostrei muito resumidamente para vocês, como que esse corpo da mulher ele vinha atravessando através do tempo. Então, eu fiz também um super resumo, bota resumo nisso, que eu coloquei aqui para vocês, do esquema histórico dos feminismos, porque toda vez que a gente vai falar sobre essas questões, existem, principalmente hoje no contexto político em que nós nos encontramos, existe uma força aí, né, conservadora muito grande que acredita que essa questão dos feminismos, primeiro que acredita que feminismo é a mesma coisa que machismo, só que voltado para as mulheres quererem dominar o mundo. E segundo, que acha que o feminismo são mimimis, né? Então, existe
esse discurso, né, para deslegitimar esse movimento, que é um movimento que realmente foi muito importante por vários momentos. E aí eu trouxe aqui alguns destaques com relação ao passar do tempo, com relação a como que veio aparecendo o feminismo ao longo do tempo, que ele já desde o século XVIII aparece em alguns textos, né, em alguns poemas, ele aparece de alguma maneira, né, e com o avançar do tempo também ele vai aparecer principalmente no feminismo negro. Só que a gente considera, né, nessa literatura que a gente tem, nessa literatura branca europeia, a gente tem aí dizendo que a primeira onda do feminismo ela vai acontecer já no século XX com o movimento sufragista. Né? Então, a gente tem um movimento feminista branco, da classe média, que vai pedir o voto, que vai pedir a mulher a participação do voto para ela poder ter essas decisões, mas ele vai acontecer também numa urgência pelo fato dos homens negros começarem a votar antes das mulheres brancas. Né? Então, existe todo um movimento político e econômico por trás que vai movimentar na Europa, principalmente na Europa, as mulheres, e eles vão chamar de um movimento liberal. No entanto, você vai ver, com o passar do tempo, lá para os anos 70, Kate Millett vem trazer um texto acadêmico, trazendo um feminismo das operárias, que esse não era discutido dentro dos movimentos sufragistas, né? Era discutido minimamente, mas não eram elas não estavam preocupadas se elas iam votar, elas estavam preocupadas em terem dignidade na vida. Né, então, você vai ser chamado de um movimento feminista radical. Né, então, esse movimento, a Angela Davis, ela vai reconsiderar que o movimento feminista negro, que vai acontecer ao final do século XIX, é a primeira onda do feminismo. Porque as mulheres que deixam de ser escravas e querem participar da sociedade, querem ser mulheres, aí tem um grande discurso que vem trazer, mas eu não sou mulher, que é um discurso de uma negra, que ela vem mostrar como que uma mulher negra não era tratada como um ser humano. Né? Então, você vê esse primeiro movimento. Então, com o passar do tempo, aí anos 60, anos 70, já no século XX, a gente vê essas acadêmicas trazerem uma outra leitura sobre a Constituição, que hoje a gente vai chamar de gênero. Né? Então, a gente vai ver isso se constituindo aí nessa primeira metade do século XX. O termo gênero que a gente usa hoje, ele vai se constituindo principalmente aí com Beauvoir, quando ela vem trazer esse conceito cultural do que é ser mulher. Né, a construção cultural que é ser mulher, né, que vai além do fato biológico de você ser mulher. Né, então, é você se tornar uma mulher, você não nasce mulher, você se torna uma mulher. Né, então, nos anos 90, a gente vai ver uma multiplicidade enorme de movimentos feministas, e o que é muito interessante quando você começa a ler esses movimentos, principalmente nos anos 90, né, onde você vai ver já o movimento para a terceira onda, quarta onda do feminismo, é interessante quando você vê o movimento lésbico, você vê o movimento feminista queer, o africano e muitos outros. Eu nem conheço todos, porque cada dia que eu leio sobre isso eu aprendo um novo. Né? Então, até porque eles vão querendo criar próprias identidades. Aí você começa a ter uma briga identitária nesse meio, e você vai ver, inclusive, conflitos entre eles. Então, você vai ver, por exemplo, feministas homofóbicas. Você vai ver esse tipo de coisa. Você vai ver o que você fala, mas elas não lutam pelo mesmo ideal de equidade, de igualdade, papapá. Não, você vê que elas vão tentar trazer um benefício para o próprio grupo. Né? Então, você tem essas várias identidades, vários movimentos feministas se formando. Então, é importante a gente entender que existe esse movimento aqui, e que todos eles, no final das contas, são por uma busca de equidade, das pessoas poderem participar de uma sociedade sem preconceitos, de forma igualitária, e principalmente com as mesmas oportunidades. Então, quando a gente vai entrando aí na parte do esporte propriamente dito, né, depois dessa abertura aqui sobre essas questões de participação das mulheres na sociedade, a gente vai para o cenário brasileiro e a gente vai encontrar, lá no iniciozinho do século XX, que a gente vai pensar que esse movimento sufragista, o sufragista, né, que no final das contas ele se tornou um movimento sufragista mais para o final dos anos 20, início dos anos 30, né, mas a Berta Lutz tem uma grande participação nisso, por ela ter feito o primeiro grupo de feministas do Brasil já em 1922, mas a gente vê as mulheres querendo jogar futebol, por exemplo, como nessa imagem desde 1930. No entanto, essas mulheres elas não podiam fazer atividade física em espaços públicos. As mulheres que faziam atividade física em espaços públicos, elas eram presas. Elas iam para um manicômio ou iam para uma delegacia mesmo. Né? Então, elas tinham que ir para o espaço público. E quem é que tinha acesso a um espaço público para fazer alguma coisa? Eram os clubes. Né? Era o espaço privado que existia, eram os clubes sob controle dos homens, que inclusive iam dizer o que elas poderiam fazer ou não. Né? Então, você começa a ver um controle muito grande sobre esses corpos, sobre essas práticas, né? Mas a gente também vai ver um movimento de mulheres que querem fazer outros tipos de atividade totalmente contra-hegemônicas. Né? Então, você vai ver lá no início, nesse texto da Jäger, é muito interessante, porque vai mostrar que é o bizarro, né? Vai mostrar que é o que é estranho. Uma mulher totalmente musculosa nos anos 30.
Elas são bodybuilders. Como assim? Então, como que uma mulher pode andar na sociedade desse jeito? Então, ela vai se apresentar em espetáculos, né? A gente até para pensar como que se constitui essa questão do circo, o que é o estranho, o que é o bizarro. Elas ficam nessa esfera para elas poderem ter legitimidade de fazer aquilo que elas gostam. Elas não poderiam estar numa outra prática que não naquele que as pessoas já vão para ver o estranho, né? Então, esse público e privado, eles começam a determinar qual tipo de prática que a mulher vai fazer, trazendo esse controle sobre elas, principalmente pelo controle em que elas tinham já socialmente falando. A mulher que se casava, que se tornava propriedade do homem, né? Nesse sentido. Elas não podiam votar, não podiam ter determinadas sugestões, nem nada, né? Se fosse trabalhar, ela tinha que pedir permissão para o marido, né? Então, várias questões sociais aí envolvidas e que no esporte acaba não sendo diferente. Então, esse final dos anos 30, um médico, né, que aí no caso, quando a gente vai falar sobre atividade física, isso também vai acontecer, que você não tem professores de educação física dizendo o que é bom para a sua saúde. Você tem um movimento higienista a partir da política da época, né, aquele Estado Novo que estava acontecendo, uma política que existia de supercontrole da população, e você tem os médicos dizendo o que é importante você fazer, né? O que é bom você fazer para a sua saúde. E ele vai dizer que essas mulheres que começam a querer fazer atividade física nesses espaços privados, que elas deveriam ter mais controle sobre o que elas faziam. Então, eles trouxeram nessa revista, que era uma revista que ditava o que iria acontecer com relação à atividade física, o que deveria ser contrariado ou até abolido, aqueles que deveriam ser praticados mediante acompanhamento físico, né? E eles dizem alguns exemplos, né? Então, no caso dos contrariados e abolidos, obviamente, levantamento de peso, lutas, futebol, coisas com contato físico. O acompanhamento poderia ser um remo por curtas distâncias, corridas sem salto. E ainda explicava, corrida sem salto porque o salto poderia deslocar o útero dela, né? A própria ciclismo tinha a orientação dela não poder andar de bicicleta por mais de 10 minutos. Se ela andasse por 10 minutos, ela teria que parar alguns minutos e depois voltar a andar de novo, porque aquilo poderia trazer algum tipo de prazer para ela, contato com o selim da bicicleta, né? Enfim, isso também era dito naquela época. Então, o remo, o tênis, o arco e flecha, né? E aqueles que deveriam ser encorajados por constituir um meio poderoso de desenvolvimento e aperfeiçoamento das qualidades fisiológicas, físicas e morais das praticantes. Então, eles já começam nessa revista aqui a falar isso daí, e aí a sociedade já começa a acompanhar o que elas iriam fazer mais controladamente. E aí a gente tem, em 1941, poucos anos depois, né, porque vocês viram que nessa revista foi em 1937, aí em 1941, como as mulheres elas estavam, de fato, fazendo atividade física, eles fizeram uma lei, né? Então, o Conselho Nacional de Desporto cria uma lei em que diz que as mulheres não será permitida a prática de esportes incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desporto baixar as instruções às entidades esportivas do país, né? Então, a gente vai ver aí um controle legal sobre esses corpos, né, sobre essas práticas. No entanto, não foi suficiente para que várias práticas fossem feitas. O próprio futebol continuou. Eu trouxe aqui uma imagem que, como os meus estudos eles vão mais na área do judô, né, que foi onde eu fiz minhas maiores investigações foram no campo do judô. Eu tenho imagens dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, né, de mulheres já fazendo uma luta que estava lá dizendo que elas não poderiam fazer, né? No entanto, você tem essas outras práticas de mulheres que seria tranquilo de fazer, ok, a ser permitido. A gente tem o caso até da Maria Helena, que chegou aí aos Jogos Olímpicos, né, a primeira mulher nos Jogos Olímpicos. Para cada uma dessas pessoas aqui, ou dessas situações e outras, vale a pena, existem estudos específicos sobre isso. Mas aqui é só para mostrar como que, mesmo existindo a lei, tinham mulheres que, para vocês terem uma ideia, eu fui entrevistar mulheres que agora, em 2020, durante a pandemia, né, nos novos estudos, e que elas faziam judô nos anos 60, e elas só foram saber que existiu essa lei daí, porque eu perguntei na entrevista, mas e a lei? Não sabia que lei é essa. Ela não sabia, ela fazia sem saber que existia uma lei. Então, esse era um controle que ele existia, mas ele também existia a partir de determinados interesses de determinados locais, né? E aí, essa lei, ela vai durar até 1979. Até 1979. Ela começa em 1941, ela vai até 1979. Ela ainda passa por 2 revisões, em 64, se eu não me engano, e que vai estar uma lista de esportes que elas não poderiam fazer para reforçar o que elas não poderiam fazer. Só que de 76 em diante, começa a acontecer a CPI da mulher, uma comissão parlamentar de inquérito da mulher, onde centenas de mulheres foram ouvidas, desde a política
até economia, cultura, esportes, muitas mulheres foram ouvidas, inclusive essas leis com relação ao controle delas, com relação ao casamento, né, todas essas questões ainda estavam válidas, e elas começaram a questionar isso, e durante esses 4 anos isso foi muito discutido, e em dezembro de 79, essa lei cai, né, culmina. Né, eu não consegui identificar quem acabou influenciando quem, mas tudo isso aqui aconteceu basicamente nos mesmos meses, entre outubro, novembro e dezembro de 1979, né, a conclusão da CPI e esse evento de um sul-americano que acabou acontecendo e beneficiou todos os outros esportes por conta da lei ter se quebrado. Né? Então, esse sul-americano ele foi um episódio muito interessante, que é citado por vários esportes, pelo que ele ofereceu com relação à quebra dessa proibição, que essas 4 mulheres que vocês estão vendo na foto, elas foram para o Campeonato Sul-Americano em Montevidéu quando não poderiam ir. Não existia campeonato feminino de judô no Brasil. Elas faziam judô, todas essas 4 eram filhas de professores de judô, então eles eram as pessoas que tinham ali, no momento, que se conhecia que faziam judô, porque as outras estavam, não escondidas, mas elas não eram conhecidas, porque não existiam eventos femininos, então ninguém sabia quem tinha mulher nas suas academias. E no caso, um dos pais delas aí era o Mamed, que era o presidente da confederação na época, e ele falou assim, o pai da Kazuo Ueda, que é japonês, que é a segunda da direita para a esquerda. Ela é uma japonesa, brasileira, né, mas descendente de japoneses, e é amigo dele, o pai dela, e eles falam assim, pega sua filha, vamos lá fazer a nossa equipe e vamos para o Sul-Americano. Diz ele que compraram passagens com o nome delas masculino. Então, a Patrícia virou Patrício, Maria virou Mário, a Kazuo Ueda, ele disse que inverteu o nome para Ueda Kazuo, a Cristiana virou Cristiano, né? Então, trocaram esses nomes. Só que esse sul-americano, inclusive, foi a primeira vez que elas competiram. Elas entraram para lutar no sul-americano, era a primeira luta de competição que elas estavam fazendo na vida. Os depoimentos são bastante interessantes com relação a esse episódio. Né? Então, e ele fez isso justamente porque os homens já estavam competindo desde a década de 50, né, o judô masculino sempre foi muito bem desenvolvido no Brasil, e eles estavam começando a perder pontos no somatório geral das competições, porque já há alguns anos as mulheres vinham participando das competições. O Brasil é que não tinha liberado as mulheres. Né? Então, eles estavam começando a perder as competições no placar geral. E eles tiveram que levar as mulheres, tanto que elas conseguiram as medalhas e o Brasil conseguiu ganhar o geral nessa ocasião. E aí, nesse retorno, foram chamados no Conselho Nacional de Desporto, algumas semanas depois, essa lei foi revogada. Né? E essa lei ser revogada, ela abriu portas para todas as modalidades, inclusive para o investimento no esporte feminino de maneira geral. Então, a gente vai ver aí, nessa chegada dos anos 80, a gente vai ver uma participação das mulheres. No entanto, a gente vai ver o resultado da participação das mulheres nesse alto rendimento apenas nos anos 90. É quando a gente vai ver. Né? Então, para vocês terem uma ideia, não só a participação das mulheres ela não acontecia de forma satisfatória, porque até havia participação das mulheres, mas o judô, por exemplo, ele só foi entrar nos Jogos Olímpicos de fato em 96. Você vai ter outras modalidades que vão entrar nos anos 2000, outras que vão entrar nos anos 90. Né? O mundo também não era a coisa mais avançada do mundo em termos de esporte feminino. Né? Então, você vai ver os primeiros resultados aí nos Jogos de 96, nos coletivos. Né? E aí, só em 2008, olha o tempo, olha o tamanho de tempo que demorou para que as mulheres pudessem ter um resultado nos esportes individuais, que foi com a Malrin, o primeiro ouro feminino. A primeira medalha feminina acabou sendo até da Kathleen, né, no judô. Foi o 3º lugar. Foi a primeira medalha feminina individual, né, que foi o 3º, mas o primeiro ouro é que foi a Malrin que ganhou em 2008, né, nos esportes individuais. Então, a gente tinha essa representação aí dos esportes coletivos. Então, o que eu marco aqui nessa passagem foi o tempo de quebra dessa proibição, um investimento e participação nos esportes, de maneira geral, feminino, ao longo dos anos 80 e início dos anos 90, e a gente vai ver aí um resultado em que agora, realmente, muitas dessas modalidades, por exemplo, como basquete, foram completamente apagadas, aí entram outras questões políticas, até porque, no virada dos anos 2000, nós temos uma série de investimentos que foram feitos no esporte, com relação à Lei PIVA, Lei de Incentivo ao Esporte, Bolsa Atleta, né, que foi se constituir em 2001, 2004, 2006, em que a gente vai ver hoje o esporte com outro cenário. Então, nós temos alguns resultados na ginástica artística, enfim, esses aqui são os que marcam mais, né, esse processo de construção do alto rendimento das mulheres brasileiras. Então, a gente tem aqui, por exemplo,
eu botei aqui para vocês um quadro que vai mostrar a participação das mulheres em Jogos Olímpicos, e aí a gente tem uma coluna de homens, uma coluna de mulheres, né, e você vai observando que ao longo do tempo a participação das mulheres ela até vai aumentando, né, nós temos alguns momentos em que você tem uma grande participação, né, dos dois, né, e a gente vai ter um dado aí no Rio 2016, que é muito relevante, não só em termos de quantidade de participantes no Brasil dos Jogos, mas a gente vai ter um dado nesses Jogos que é muito relevante, que todos os países que vieram, né, ao Rio, todos os países trouxeram homens e mulheres. Nenhum país veio só com homens. Foi a primeira vez que nenhum país veio só com homens. Tá? Então, todos vieram, nem que tivesse um. O Irã veio com uma, mas ele veio pelo menos com uma. Nenhum país fez o que vinha acontecendo até Londres. Né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que marcar, porque faz parte de uma campanha do próprio Comitê Olímpico Internacional com relação à equidade de gênero. Né? Então, existe prêmios para a equidade de gênero hoje em dia, que inclusive o Comitê Olímpico Brasileiro ganhou um prêmio esse ano, né? O Comitê Olímpico Brasileiro foi considerado um dos comitês olímpicos do mundo que mais promove eventos, promove situações de equidade de gênero, né, em vários setores. Né, e é óbvio que você vai ficar dependendo da própria confederação de cada modalidade, né, mas as ações que o próprio Comitê Olímpico oferece são projetos. Por exemplo, um dos projetos que foi premiado foi o de combate e enfrentamento ao assédio, né, então, que é um curso que qualquer um pode fazer. Depois eu vou falar um pouco dele também. E aí a gente entra numa parte também que é muito polêmica, né, porque, na verdade, as pessoas elas não compreendem muito bem essas questões, que é a carteira rosa, né, que também é muito interessante esse texto da Patrícia Lessa, que ela vem trazer a questão do intersex, que muita gente acha que é a mesma coisa que transexual. Né? Não sei se vocês já trouxeram isso aqui em outras discussões, mas é uma coisa muito interessante, porque isso aqui são só algumas pessoas, né, alguns intersexuais que apareceram durante os Jogos Olímpicos. Alguns. Então, nós temos agora aqui, o pessoal dessa geração deve estar um pouco mais familiarizado com essas duas últimas no canto inferior direito, né, com a Salt e com a Caster, estavam nos últimos Jogos, também vieram aqui acho que em 2016, eu sei que são fotos de 2012, mas tem fotos mais recentes, mas ao longo da história você tem casos de intersex, né, e tem inclusive um caso que não está aqui, não é nenhuma dessas pessoas, mas tem casos, por exemplo, nos anos 30, em que teve atletas que o próprio técnico botou tanto hormônio sem a pessoa saber, que no final das contas a atleta acabou transitando para homem, hoje vive como homem, mas processou o técnico porque conseguiu provar que tomou várias substâncias sem saber o que estava tomando, embora tenha feito a transição para homem, né? Então, são casos bastante interessantes. No caso, eu levanto essa questão na minha tese porque eu falo da Edi Nancy, né? Então, a Edi Nancy, ela foi objeto do meu estudo. Para quem não conhece, né, que a Edi Nancy, ela veio do Nordeste, da cidade de Souza, para São Paulo, passou pelo Rio, teve uma pequena passagem pelo Rio, e há 4 meses dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96, ela viu que estava se desenvolvendo muito fisicamente, porque ela estava na época da puberdade, 15 anos, 14 anos, se desenvolvendo muito fisicamente, foram ver o que ela era, intersex, fez a cirurgia de retirada das glândulas abdominais, se recuperou e foi para os Jogos, né? Então, sofreu muito preconceito, foram coisas bárbaras que aconteceram, né? E fica aí a dica também para a leitura mais sobre isso daqui, daqui a pouco a gente vai voltar um pouco. Mas essa leitura sobre a carteira rosa é interessante, porque a carteira rosa era o fato, tem até uns vídeos que estão rolando na internet hoje, eu não consegui pegar o link, mas até porque é bem puxado, não achei apropriado passar aqui. Mas as pessoas, quando eles duvidavam de alguém ser mulher, como vocês podem ver que as fisionomias são fisionomias bastante andrógenas, né? Algumas até bem masculinas, eles falavam assim, você é mulher mesmo? Será que aí tinha uma banca com 2, 3 pessoas, de homens médicos, e a pessoa tinha que tirar a roupa, tinha que abrir as pernas, para poder mostrar o que era. Só que o intersexual, são mais de 80 tipos de intersexualidade. Né? Então, e o que determina a intersexualidade é o tamanho do clitóris. Então, você tem vários tamanhos, tanto que tem crianças que nascem, os médicos não sabem lidar com esse direito. Hoje, hoje, 2020, disseram que a coisa avançou um pouco, quando eu estou investigando para saber o quanto que avançou, porque até agora eu não vi. Mas muitos médicos, sem a família saber, falam, seu bebê precisa de uma cirurgia, e faz uma cirurgia para diminuir ou para aumentar, dependendo do tamanho que o clitóris vem, porque às vezes ele pode ser um menino com um pênis pequeno, mas na verdade uma menina com clitóris grande.
Então, isso pode acontecer. Isso é que é a intersexualidade, por isso que existem tantos tipos, né? Então, a carteira rosa, ela era muito agressiva, e só no meio dos anos 80, você vê que aí a imagem de Maria José Martins Pintinho, ela, em 86, não conseguiu competir, porque ainda era carteira rosa, e até meados dos anos 80. E depois é que veio o exame de sangue, para tirar essa situação tão constrangedora que era essa carteira rosa. E aí a gente tem aí o que vai definir a possibilidade de participação de um atleta nos Jogos Olímpicos. Eu coloquei a imagem aqui de pessoas intersex, né? E as pessoas confundem, repito, né, com transexuais. Nunca houve caso de transexuais, nunca aconteceu um caso, nem de ninguém querendo, nem entrando na justiça para tentar competir como trans. O que acontece são essas pessoas que são intersexuais e que muitas vezes vão descobrir ao longo da vida, na puberdade, na maioria das vezes, justamente pela constituição física que se ganha com o treinamento físico, que fica mais rápido, que fica mais forte, que fica mais ágil, e vai testar e ver que tem uma quantidade de testosterona que corresponde a um XY. E aí começa um tratamento, porque nem sempre o XY ele vai ter 90 milimols, 80 milimols, e um intersexual pode ter 60, 50, 40. E aí a pessoa vai e faz um tratamento para diminuir. Hoje é 10 milimols, menos de 10 milimols que você tem que ter para uma mulher ser considerada mulher e apta a participar dos Jogos Olímpicos. Já foi 5, já foi 7, né? Então a mulher tem que provar. A mulher tem que provar os milimols. Já o homem não precisa provar absolutamente nada. E aí caem algumas questões com relação a alguns nadadores, por exemplo, que têm síndromes. O próprio Phelps, se eu não me engano, ele tem uma síndrome em que todas as extremidades dele são muito maior do que o normal. Existem síndromes em que tornam as pessoas com maior número de oxigênio, de glândulas, de glóbulos vermelhos no sangue. Isso não torna uma pessoa especial. Então, um homem, ele não precisa fazer nada, além, obviamente, de verificação de doping, né? Mas a mulher, ela precisa dizer quantos milimols de testosterona ela vai ter. E aí você tem casos de intersexuais que têm uma quantidade de testosterona muito alta e que não há uma preocupação com relação à saúde da pessoa, né? Até porque tem alguns estudos que vem mostrando aí que as pessoas, quando falam, se você pudesse ganhar uma medalha olímpica, mas você saberia que você ia morrer 2 dias depois, 3 dias depois, você mesmo assim ia querer a sua medalha olímpica? Parece que há uma estatística de 80%, 86% de pessoas que diria, mesmo sabendo que eu vou morrer depois, eu quero uma medalha olímpica. Então, essa preocupação com a saúde das pessoas ainda é um problema para se entender qual seria essa quantidade de milimols. Hoje, a Federação de Atletismo, a Federação Internacional de Atletismo, determina 5 milimols. Você tem no Canadá tem lei que proíbe proibir, no Canadá. É muito interessante isso, que eles proíbem proibir. Se uma pessoa é intersexual, se ela é o que ela for, e ela se identifica, ela é na autodescrição, diz que é mulher, ela vai competir como mulher. Não se vai testar quanto testosterona tem. Se passou por uma seletiva, e aí vai ter que participar nos Jogos Olímpicos ou no Mundial, essa pessoa vai estar sujeita às leis do Comitê Internacional. Então, já não é mais problema do Canadá. Agora, os campeonatos internos canadenses, as pessoas não podem proibir um trans ou um intersex, se ele se auto-intitulou naquela classe, né? Então, eu queria marcar essa posição aqui com relação a não ter transexuais nos Jogos Olímpicos e a gente ainda não saber direito qual é o nível de testosterona que seria aceitável para não causar nenhum dano à saúde da pessoa, que está tendo que fazer essa redução, e uma discussão que também não tem muita produção com relação a se realmente essa pessoa se torna justa, se ou não é justa a participação dela nos jogos. Se ela, de fato, vai fazer ela diminuir essa quantidade de testosterona, vai tornar ela, de fato, igual às outras. Considerando que uma mulher, né, que não é intersex nem trans, ela vai ter, quando muito alto, 7 milimols, 8 milimols de testosterona, né? Quando normal, 3, 4 milimols de testosterona. Mas se ela tem 10 é o mínimo, e a mulher tem... Então, essa conta é que ainda não se considerou... Alguém vai falar alguma coisa? Alguém abriu aí? Tá, vou seguir. Aí a gente tem, por exemplo, né, saindo desse cenário dos Jogos Olímpicos, que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, porque, embora a gente pense que os Jogos Olímpicos eles sejam uma vitrine para o mundo, o que acontece nos Jogos Olímpicos, ele vai acontecer para um exemplo da sociedade, né, como se fosse um microcosmo da sociedade, o que acontece no esporte, ele acaba se refletindo na sociedade, a gente tem que pensar o impacto que tem os esportes que não são olímpicos também.
como o caso do MMA, por exemplo, o próprio jiu-jitsu, que hoje tem uma discussão muito grande no jiu-jitsu com relação à participação das mulheres, por N questões, e outras modalidades também, que não são olímpicas, e que as mulheres vão sofrer tantos problemas, tantas situações quanto. E aí tem esse texto aqui, né, da Silvana Gellner, que vai trazer a Fallon Fox, que é uma mulher trans. E aí é interessante esse texto, porque vem mostrar que, mas era um homem que virou mulher e vai para fazer uma luta, que é uma coisa de homem. Então é um texto muito interessante, que ele vem carregado, que vai subverter, né, vai subverter toda essa questão do trânsito que vai existir entre essas identidades de gênero. Né? Então, mas se quer manter essa coisa bruta e viril da luta, né? Aí a gente tem aí o depoimento, inclusive, da Ronda Rousey, que era da mesma categoria, né? Quem não conhece, é uma lutadora muito famosa de MMA também, falou, não vou lutar, ainda fala, né? Não vou lutar com ele, não basta tirar as genitálias e dizer que é mulher para vir aqui dizer que é mulher. Né? Então a gente vê que o preconceito, ele vai muito além até do que uma pessoa dizer que se a pessoa está apta ou não a fazer aquilo, se a pessoa teria condições de fazer aquilo ou não. Né? Então, é muito interessante esse texto, porque vai trazer para muito além, porque você tem... depois eu vou trazer outros exemplos aqui com relação a trans. Mas você tem uma mulher que é trans, que já fez todo o tratamento que ela deveria fazer, não existe ainda um estudo que diga que uma pessoa que começa essa transição na puberdade, vamos supor que a família é super para frente, super aberta, fiz a transição quando eu estava na puberdade, acompanhamento médico, que não sei o que e tal, não existem estudos que vão garantir que essa pessoa, na fase adulta, também não possa desenvolver determinadas habilidades, forças, competências físicas que se fosse fazer mais tardiamente essa reposição hormonal. Né? Não existem estudos conclusivos. Né? O que se tem de estudos é que, de fato, uma pessoa que vai transitar, ela vai apresentar, em alguma medida, algum tipo de vantagem. Né? E a gente tem que entender também os esporte por esporte. Principalmente quando você considera um vôlei, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais também, no caso do Tiffany, em que você tem o vôlei, que você tem a altura da rede, você tem a altura, você tem o basquete, que também tem altura de rede, altura de cesta e tamanho de bola. Né? Então, você tem outros elementos para além da regra do esporte, né? Então, esse caso Fallon Fox é muito interessante, que vem trazer essa teoria queer, né? Vem trazer essa teoria queer para discutir essas questões de identidade de gênero. Aí a gente entra nos esportes de reserva, né, que quando a gente vai pensar justamente essa subversão que vai acontecer, em esportes de reserva, que Dunning vai dizer que são esportes que, na época dos anos 70, quando as mulheres não podiam sequer entrar nos ginásios para assistirem às competições, era um lugar que era um espaço só masculino, era um espaço reservado só para os homens, então eram os esportes de reserva. Só que hoje a gente ainda tem esportes que também são só exclusivos das mulheres. Ainda tem só exclusivos de homem, tem só exclusivos das mulheres. A gente tem uma tentativa de trazer para o nado sincronizado os homens, uma tentativa de trazer os homens para a ginástica rítmica desportiva, né? E eu botei um exemplo da luta greco-romana, que tem o estilo livre e o estilo greco-romano. As mulheres só vão no estilo livre, até hoje não tem o estilo greco-romano. E essa é a modalidade mais antiga dos Jogos Olímpicos. Né? Então é interessante a gente pensar que reserva é essa. É o que a gente está reservando de fato, se a gente está na busca por essa equidade. Quando a gente passa por essa questão da remuneração, né, e da premiação dos atletas, a gente encontra um outro cenário, também bastante grave, né? Esse estudo aqui está até um pouco defasado já, né? A gente tem os dados aqui de 2016, mudou pouquíssima coisa, mas mudou alguma coisa. Pra vocês verem aí quanto que é gritante o valor, a diferença dos valores de remuneração do basquete dos Estados Unidos, né, com relação a homens e mulheres, 234 vezes mais, isso mudou muito pouco, tá? O que mudou mais aqui dessas figuras todas que eu estou mostrando para vocês é com relação à premiação. Isso foi o que mais mudou, tá? Esse estudo é um estudo de 2014, mas mudou, assim, de 70% deve ter ido para 80%. Ainda tem muito para mudar. Então, você ainda tem esportes em que os prêmios são maiores para homens. Aí você tem diversas justificativas, né? Porque tem menos mulheres competindo, porque as mulheres a duração de tempo da prática é menor. Aí você tem os motivos que não tem menor cabimento para justificar esses prêmios serem maiores para os homens. Tá? Mas eu queria marcar isso daqui, porque esse cenário aqui não mudou muito, embora tenha mudado, não mudou muito, e ele ainda precisa ser bastante investigado e combatido. Quando a gente fala da objetificação da mulher, no esporte, quando você tem a mídia que vai trazer a mulher como um objeto, né, a gente tem aqui, não está aparecendo, mas um estudo do David,
que vem trazer como que a mídia mostra essas mulheres, né? E eu achei muito interessante, algumas dessas marcas, só são algumas, né? Porque são centenas, isso é o que vende, né? Então, Maria Sharapova supera a chuva, mas não a celulite, né? E arrasa rival. Você tem aqui embaixo que eu coloquei no cantinho, né? Que também foi um dos objetos aí que eu acabei fazendo uma investigação, em que o judô, por exemplo, é uma modalidade em que você tem o kimono, né? Você tem aquele judô gi que cobre todo o corpo, você não vê a curva das mulheres, e elas estão lutando, elas estão descabeladas, suadas, nojentas, né? Com o jeito que eles falam assim, ai, que não é toda suada, toda... E você não tem como mostrar essa beleza que elas têm enquanto elas estão lutando. Então, eles pegam, botam elas de biquíni. Desde a década de 90, existem vários ensaios fotográficos feitos por várias lutadoras de judô, que é a forma que a mídia tem de mostrar. Você não vê esses ensaios de homens, você vê esses ensaios de mulheres. A segunda, da direita para a esquerda, que é a Mariana, ela tem vários ensaios, porque ela é realmente muito bonita, e ela acabou até tendo uma fase de modelo mesmo. Esse ensaio daí aconteceu elas individualmente e tal. Então, você bota uma faixa preta, tipo, eu sou do judô, mas eu também tenho curvas, tenho beleza, super maquiadas, e você coloca dessa maneira. Aqui no meio, embaixo, é uma menina da salto ornamental, ela está apontando para o placar, que foi quando ela conseguiu fazer índice para os Jogos de 2016, e do lado tinham só mensagens falando do corpo dela, que depois ela até denunciou como assédio sexual, inclusive, muitas dessas mensagens, porque ninguém estava preocupado com o índice dela, estavam preocupados com a bunda dela que estava aparecendo, com não sei o quê, né? Então você vê as musas de futebol, né? Enfim, são muitas formas que as mulheres são apresentadas na mídia, porque é o que vende. Quando você vê uma mulher que joga vôlei de areia, em que ela está sendo passada a imagem dela pela mídia, você vai ver ela de costas mostrando as nádegas dela. Quando você vai ver um homem, vai mostrar ele fazendo um saque, super saltando, 3 metros de altura. Você não vai ver nenhuma parte do corpo dele, inclusive pelo fato do corpo dele aparecer menos. Aí eu trago aqui uma outra reflexão, né? Há diferenças funcionais nos uniformes, vestimentas específicas de cada esporte para homem e para as mulheres? Quais as imagens que a mídia mostra em um jogo masculino e feminino? Então eu trouxe aqui esse macaquinho do basquete, que já nem existe mais, porque as mulheres do mundo inteiro reclamaram, porque foi um pedido da Federação Internacional para usar esse macaquinho para o corpo da mulher aparecer mais, para tornar mais atrativo para o público, né? E as mulheres se uniram no mundo para tirar esse macaquinho daí e voltar com a roupa mais larga, né? O vôlei de areia é o mais clássico de todos com relação a essas diferenças. E agora está nesse debate aí com relação ao do taekwondo, né? Se tiver alguém do taekwondo aí pode falar melhor. Existe esse debate que também teve momentos que falou que só a mulher que usar essa parte mais colada. E agora o argumento é de que ajuda o árbitro visualizar onde que entrou o chute, né? Onde é que entrou o golpe, né? Que tem sensores eletrônicos que ficam no pé. E aí eles dizem que vai ajudar para facilitar, mas já houve muita reclamação e até agora não se sabe que vai para Tóquio, né? E aí em cima eu coloquei os uniformes do judô, que se você olhar, assim, tem que olhar com atenção para ver qual a parte que está os homens com as mulheres, porque você não vê a diferença, é tudo muito igual. Hoje em dia o judô você tem tempo de luta igual, né, tudo é igual, o judô gi tem que ser igual, tem medidas específicas, né? Então aquilo que eu estava mostrando para vocês, que elas precisam mostrar outras formas de performances femininas, né, para valorizar a cultura do ser mulher, enquanto você faz uma prática que é considerada de homem, né? Então, a gente entra aí nessa questão do empoderamento feminino no esporte. Então, estou atravessando aqui, né? Estou fazendo uma costura de toda a participação, de quase todas as esferas em que as mulheres participam dos esportes, e a gente tem essa participação das mulheres na gestão esportiva, que é um termo que é usado no mundo corporativo, que é o teto de vidro, né, em que ela vê o que tem acima dela, mas ela não consegue passar. Então são vários elementos, né, que impedem ela de ultrapassar esse teto de vidro, e aí nós temos até alguns exemplos de teto de vidro rompido, mas quando elas passam, elas têm uma baita dificuldade para permanecer nesse chão de gelo, porque uma vez quebrado, né, quem já sabe como é que fica, ela não volta mais. E aí nós temos o exemplo da Emily, que foi técnica da seleção de futebol, né, que não ficou muito tempo, da Rosicléa Campos, que foi também objeto do meu estudo, né, em 2015, 2016, e vai mostrar, né, que as mulheres elas precisam superar diversos tipos de dificuldade para chegar aos cargos de liderança, e precisam superar mais dificuldades ainda para permanecer. Então, a mulher, por exemplo, a Rosicléa foi um caso clássico em que ela foi técnica da seleção brasileira desde 2005, mas chegou em 2012, quando ela voltou de Londres, ela falou, agora, ela voltou de Pequim em 2008, falou, agora é hora de tentar engravidar. Ela ficou, eu vou tentar do mês tal até o teu mês tal. Se eu não conseguir engravidar até esse mês, para de novo, para poder entrar no ciclo de 2012. Quando voltou de 2012, agora eu vou tentar de novo. Aí tentou, só que aí ela conseguiu engravidar, né? Então, ela tem todo um controle
para dizer quando que vai engravidar, porque sabe que a mulher vai ter que parar de fazer as coisas. Agora temos a Sara Menezes, que está grávida, né? Então ela vai parar, e o marido dela, o noivo dela, né, também é atleta, mas ele não vai parar nada, ele vai continuar em Pequim, em Tóquio, né? Ele vai tentar, mas ela não, ela agora teve que interromper os planos dela por conta da maternidade, né? A gente tem a questão do machismo estrutural, que no final das contas até Bourdieu vai ajudar a gente a entender isso daí, com relação a muitas mulheres que conseguiram coisas por conta de homens em cargo de poder que acabam chamando, mas nem sempre são os mesmos que vão fazer elas permanecerem, porque elas vão de encontro, ou seja, elas vão na contramão dos interesses deles, justamente na busca por uma equidade de gênero, né? E ela tem que estar o tempo inteiro provando as competências dela, né? Então, é o que se costuma dizer com relação à mulher ter que fazer o dobro para conseguir a metade, né? Então, a Rose Claire fala muito isso, que ela teve que fazer 1000 pós-graduações para poder dizer, olha, eu tenho essa capacidade de fazer isso, né? A gente vai ouvir isso no discurso de árbitras, em que elas falam, não, mas eu cheguei lá e provei que eu era uma boa árbitra, eles pararam de me perturbar. Mas ela teve que chegar lá e provar que era uma boa árbitra. Se ela não tivesse feito isso, e muitos homens chegaram sem precisar provar nada, e conseguiram ascender dentro da arbitragem, né? Então, a gente percebe isso em vários cenários, que são só alguns exemplos, né? Eu trouxe essa charge aqui, que ajuda muito a ilustrar essas dificuldades, né, com relação à participação das mulheres em diversas áreas da vida, né? Então, os homens, eles não têm determinados obstáculos, e aí tem alguns até que vão trazer, mas tem o serviço militar, é muito clássico aparecer. Tem o serviço militar, nós temos outras obrigações. Realmente, os homens têm outras demandas com relação a essa masculinidade tóxica, né, com relação a eles terem certas performances da masculinidade em que eles precisam performar para poderem ser homens de verdade. Isso são outras questões, mas que também são fruto dessa sociedade machista, né? Então, se a gente consegue desconstruir a sociedade, esse machismo estrutural, a gente consegue desconstruir N outras coisas, né? Então, a gente vai caminhando assim para umas lacunas nas questões de gênero, diversidade e sexualidade no esporte, principalmente quando a gente pensa o que a mídia quer mostrar, como eu mostrei aqui para vocês, com relação à imagem da câmera, né, quando vai mostrar alguma coisa, ou as próprias manchetes, né, porque vende muito mais do que dizer que um cara é gostoso, ou que um cara tem a bunda isso, ou tem a bunda aquilo, né, vende muito mais, né, porque é quem está comprando aquele material, e o que a ciência vem mostrando, quais são os estudos que estão tentando mostrar, porque na verdade não são estudos de denúncia, eles são estudos que vão desvelar determinadas situações que são completamente veladas pela própria mídia. E aí a gente entra nessa questão de identidade de gênero no esporte de alto rendimento, quando a gente pensa principalmente nos Jogos Olímpicos, como eu já falei para vocês, sendo uma vitrine da sociedade, aonde está o lugar para os não binários? Como que essa sociedade está se preparando para essa sociedade pós-estruturalista, né, que não se enquadra em nenhum, não quer entrar em quadradinho nenhum. Ela não quer dizer que é homem, não quer dizer que é mulher, ela não quer ter esses binarismos. Onde que entra o esporte para essas pessoas, né? Então, quais os limites de igualdade para trans no esporte? Eu tenho uns exemplos aqui, voltando nas questões dos trans, porque isso aqui são lacunas, tá? Isso aqui não são estudos. Isso aqui são perguntas, né? Onde estão essas coisas aqui? São estudos necessários, né? Então, botei 4 exemplos aqui na Austrália, no Canadá, no próprio Canadá, nos Estados Unidos, e aí eu trago esse exemplo dos Estados Unidos, que é muito interessante, que é um menino trans, né, um homem trans, que é jovem, mas ele não foi autorizado a lutar com os homens. Por quê? Ele não foi autorizado... mas você não falou que o teste de testosterona é só para mulheres trans? Pois é, não tem teste de testosterona para homens trans, mas a gente pode avançar o tanto que for com relação a essas questões biológicas e talvez até encontrar uma solução, um remédio mágico, né, que faça com que as mulheres trans sejam equivalentes biologicamente às mulheres cis. A gente pode encontrar isso, mas a gente não vai encontrar os homens que vão aceitar perder para um homem trans. Esse que é o problema. Então, para além das discussões sobre desvantagens, aí coloco entre aspas, porque existem vantagens hoje, né, e tem estudos que vão mostrar que há uma vantagem biológica, que é o caso Tiffany, principalmente, quando você vê uma pessoa para mais de 30 anos, que viveu mais da metade da vida, com toda a sua compleição corporal masculina, no caso de não só performando, mas em termos de desenvolvimento físico mesmo, né, fazer musculação, desenvolver a musculatura para uma performance no vôlei masculino, de repente vira mulher, faz um ano de tratamento hormonal, ainda não se sabe se 1 ano, 2 anos, até porque cada corpo responde de uma maneira, né? Não é possível, ainda não se conseguiram, por exemplo, simular os ciclos menstruais nas mulheres transexuais. Então, a gente tem essas questões na própria mulher cis, né? Então, para além das discussões sobre as desvantagens biológicas, existem questões políticas, sociais, antropológicas, sociológicas, filosóficas. Então, a gente tem aí, por exemplo,
países como o Irã, que vão trazer mulheres para virem jogar. Você acha que o Irã vai aceitar hoje, beleza, temos todas as questões biológicas resolvidas, vai aceitar por questões religiosas, vamos supor, que vai ter uma competição dos seus atletas homens com homens trans, algo do gênero. Então, há questões políticas, há questões sociais, muito além das questões biológicas. Tanto que toda vez que me perguntam sobre isso, eu não vou entrar na questão biológica. Talvez o Israel aqui com a gente possa responder mais do que eu, até porque eu não vou entrar nessa discussão, porque não é uma discussão produtiva. Porque a gente tem que pensar como que o esporte pode incluir, e não como o esporte vai excluir. A gente não pode pensar numa terceira categoria. A gente tem que pensar como que o esporte, de repente, pode mudar suas próprias regras para se inserir os trans, por exemplo, os próprios não binários. E o mundo? Quais os avanços? Há influências na religião, no esporte feminino? As mulheres atletas da Ásia, da África, onde que elas estão? Né? Então, eu trouxe aqui só aqui algumas imagens para mostrar esse multiculturalismo. Então, a gente tem aí uma supervalorização do corpo no vôlei de areia, mas a gente teve aí uma permissão de que as mulheres do Oriente Médio tapassem seu corpo para poder jogar vôlei, elas estão lá jogando. Assim como nós temos essa judoca, que teve a permissão de usar o seu véu islâmico durante uma competição de judô, e sendo que não era permitido, ela só soube que ela ia lutar na hora que o árbitro falou, Hajmer, para competir, porque ela não sabia, até então não se sabia se era possível. E esse último daí, né, que esse cantinho esquerdo aí, inferior, que só no ano passado, em que as mulheres foram permitidas assistir jogos de futebol. Elas eram apedrejadas até a morte, até 2009, se elas fossem vistas num estádio de futebol. Pasme, tem alguns documentários que mostram isso daí. Isso aí foi uma reivindicação que elas fizeram nos Jogos Olímpicos de 2016. Aqui eu trouxe para vocês, porque eu achei muito didático, a gente entender essas questões de igualdade e equidade, em que a Federação Internacional de Judô tem um comitê que foi criado só em final de 2018, início de 2019, olha como é que é recente também, né, o próprio judô tentando trazer esse movimento de equidade, criaram esse departamento, e mostraram bem didaticamente o que é equidade e igualdade. Né? Então, equidade é dar a todos o que eles precisam para ter sucesso. Né? E igualdade é tratar todos da mesma forma. Então, aqui eles colocaram o judogi, né, que é a roupa do judô, então, na equidade, eles deram um tamanho para cada criança. Cada criança, para ter sucesso, ela precisa de um tamanho certo para ela. Né? E se fosse igualdade, todos receberiam o mesmo tamanho. Não dá para você lutar desse jeito, você nem cumpre o padrão que é exigido pela própria federação. Né? Então, essa é a diferença entre equidade e igualdade. E aí, já fechando, eu acho, já está terminando, as lacunas dos estudos sobre as mulheres no esporte. Eu trouxe aqui o exemplo da Rafaela, porque ela atravessa muito, né, o que Patrícia Firu Collins, né, vem falar sobre a interseccionalidade, porque ela é uma mulher negra de uma comunidade, ela é homossexual, né, então faz judô, né, que é um esporte dito masculino, né, ela passou pelo que passou em 2012, onde ela foi chamada sofreu ataques racistas por ter perdido uma competição, porque ela fez uma ação que era catar a perna, né, que não, tinha meses que tinha sido proibido, os atletas estavam reclamando, inclusive, que não tiveram tempo de se adaptar a essa nova regra. Então, o que esperar de uma mulher, foi mais ou menos isso que falaram para ela, né, o que esperar de uma mulher negra nos Jogos Olímpicos, além de roubar. Foi o que ela foi lá para fazer o que o negro faz, roubar. Então, ela sofreu muito, mas voltou de volta por cima em 2016, conseguiu o ouro olímpico. Então, eu trouxe ela como um grande exemplo. Para vocês terem uma ideia, existem apenas 2 estudos falando sobre como a mídia retratou ela naquele momento. São 2 estudos que existem no Brasil, que falam sobre a Rafaela Silva, só nesse perfil da mídia. Então, nunca ninguém foi conversar com ela, não existem estudos sobre dela, das narrativas dela, do que ela passou, senão através da própria mídia. Né? Mas a gente também precisa compreender, né, como que essas mulheres aderem ao esporte, como é que elas permanecem, quais são as dificuldades para elas permanecerem, sendo atletas, sendo veteranas, as mulheres que vão ser mães, elas voltam depois para esses esportes, né, que são as veteranas, o master, né, elas estão na gestão, como que elas estão nesse teto de vidro, já se rompeu, elas ainda estão no chão de gelo ou já se quebrou? Com relação à maternidade, né, a arbitragem, mulheres árbitras no futebol, a gente tem visto bastante hoje em dia, em todas as modalidades esportivas, elas como técnicas, os salários, os patrocínios e os prêmios, essas histórias de vida, né, as questões de corporidade que são tão bem trabalhadas aqui nesse grupo, diversidade, sexualidade, que também já foi bastante falada aqui no grupo, essas questões de racismo, a questão de assédio e muitos outros temas que ainda são lacunas enormes dentro do esporte, lacunas enormes, né, então, essa questão do assédio, até vai ter uma palestra que eu dei também esse final de semana, por conta do curso do Comitê Olímpico Brasileiro, qualquer um pode fazer, é só acessar o site do Comitê Olímpico Brasileiro,
curso de prevenção ao assédio e abuso no esporte, bastante didático também, e agora estão lançando uma cartilha agora no final do ano, início do ano que vem, para o público jovem. Então, vale muito a pena a gente falar sobre isso, porque a gente tem visto muitos casos muito sérios, e as pessoas falam assim, não tem mais isso não é porque você não viu, não é porque na sua bolha não tem, que ele não existe, nenhuma desses problemas aqui. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso, para as pessoas poderem saber que tem para quem dá a mão. E é isso. Muito obrigada, e vou disponibilizar esse material para vocês, então por isso eu trouxe todas as referências que foram trabalhadas aqui. É isso, gente. Obrigado, Gabriela, pela incrível apresentação, muito bom. A gente foi lembrando aqui de vários filmes, né? Você foi mencionando, a gente... Enfim, as pessoas no chat comentaram algumas coisas, né, sobre alguns casos que você comentou, né, que dão muito o que falar, né, a questão dos hormônios e tal. Eu acho que vamos ter muita coisa para conversar e vamos abrir aí, então, para quem está aí presente, colocar perguntas aqui, falando, com a câmera ligada ou não, pelo chat. Enfim, vamos deixar de cara aberto para quem já quiser perguntar algo ou colocar algo. Alguém já quer fazer uma primeira colocação? Aqui, só um adendo. Esse filme Fora do Jogo, do Jafar, o próprio Neabi já fez uma sessão de cinema com ele já, eu acho. Eu tenho quase certeza. Eu lembro de alguma Semacult, Semac não, Semacult. Ter visto esse filme. Foi sim, o Israel confirmando aí, então. Filme maravilhoso, muito bom. Recomendo. Eu gostaria só de fazer umas curiosidades. Alguns adendos aí, nada demais não, mas... primeiro que lá nos primeiros slides da Gabriela, que ela mostra lá do movimento feminista no século XVIII, a Mary, não sei das quantas, lá, que eu esqueci aquele nome complicado lá, ela é a mãe da Mary Shelley, do Frankenstein, que escreveu Frankenstein. Então é só uma curiosidade, né, de que como o movimento feminista pelo menos influenciou a filha, né, a escrever e não usar pseudônimo, e isso aí, é esse nome doido aí. Ela é a mãe da Mary Shelley. E a outra é algumas datas, né, que a Gabi colocou de entrada dos esportes. As mulheres na luta olímpica, por exemplo, elas só foram entrar em 2004, no estilo livre. Elas não fazem o estilo greco-romano, né, que é aquele ataque mais da cintura para cima. Já no estilo livre da luta olímpica, elas só foram entrar agora, em 2004, muito recente. Muito recente. Não existia nenhuma justificativa para que elas não participassem. É isso que é o pior. Né? Ou as justificativas eram aquelas que a Gabriela já colocou, né? E para tu ver, o levantamento olímpico entrou 4 anos antes. Né? As mulheres começaram a participar do levantamento olímpico em 2000. E mesmo assim também muito tempo. E o último apontamento, não entrando na polêmica, mas só para fazer um apontamento, que eu não vou falar nada sobre isso, mas com relação a Tiffany. E com relação a Tiffany, eu vou entrar pelo lado da estatística. Né? Ela, quando começou a fazer a transição, ela foi muito criticada realmente na época. Todo mundo fala que ela pontuava mais, mas nos anos seguintes, o nível de pontuação dela caiu absurdamente. Caiu e ela oscilava muito. A pontuação dela oscilava muito de um jogo para o outro. Ela não conseguia manter uma estabilidade. E hoje a pontuação dela, há um tempo, né, atrás, a pontuação dela não difere muito das outras jogadoras. Ela é uma jogadora no meio feminino comum. Tá? Tem jogos que ela faz 8 pontos, tem outros jogos que ela faz 14. Então ela oscila muito e hoje você pode considerá-la como uma jogadora comum. Então talvez pela estatística ela não tem diferença nenhuma das outras jogadoras mulheres. Só isso. Não, e na altura também, na média mundial, ela é considerada média baixa. Na altura. Estão compartilhando aí o drive. Tá. Eu botei para vocês aí com essa apresentação, para vocês terem acesso. Ok. Gabriela, boa noite. O Glaucio aqui.
aqui de Paracambi, já fui de Pinheiral um tempinho. Acho que quando você entrou em Pinheiral, eu saí daí. Saí início de 2014. Né? Muito me chama a atenção essa história dos... que eu até coloquei a referência aí do filme chamado Freaks, né? Das aberrações, das coisas estranhas, né? E aí muito me chamou a atenção quando você falou da fisiculturista, né? Que, de certa forma, era uma coisa tão... para a sociedade da época, né? Uma coisa assim tão estranha, tão esquisita, que ela só poderia se apresentar, né, num circo, né? Então, assim, até que ponto as mulheres também não acabavam se privando, né, por conta do seu corpo se desenvolver. E me pergunto hoje em dia também, né, sobre essas questões de padrão de beleza, de padrões estéticos, né, de quantas não são também as próprias meninas que, quando percebem que o seu corpo começa a se modificar por conta de treinamentos mais intensos, etc., né, como elas também não se deixam, né, uma carreira promissora, digamos assim, num esporte, por conta de uma base, de um padrão estético. Né. Eu sou de filosofia, também trabalho um pouco nessa questão de estética, né, mas eu queria ouvir sua parte aí sobre essa questão do esporte, né, sobre essas meninas que param de treinar, param de competir por conta de terem que se adequar a um padrão que lhes é imposto pela cultura, pelos pais, pela religião, por aí. E gostei muito do que você falou. Obrigada, valeu mesmo. Porque quando as pessoas também falam que foi ok e tal, a gente sabe que tá no caminho certo, porque, na verdade, como foram coisas que eu estudei no mestrado, no doutorado, tive que optar, né, o que eu ia colocar aqui, que é muito material. Mas foi muito interessante a sua pergunta, porque foi um dos capítulos da tese, foi o terceiro capítulo da tese, que eu falei exatamente sobre essa questão da compleição corporal. Justamente se eu queria compreender se isso era uma coisa que incomodava ou não. Era exatamente isso que você falou agora. E foi muito interessante, porque o que eu percebi é que elas têm um orgulho muito grande. Só que, por outro lado, elas têm esse orgulho pelo nível do judô que elas estão. E não era o que acontecia, por exemplo, nos anos 90. Então, nos anos 90, eu vi depoimentos de mulheres que não queriam treinar, até porque elas não tinham um resultado como elas foram ter depois, né? Então, elas sabiam que elas iriam para uma competição e elas estavam mais preocupadas com as festas que elas iam. Então, elas estavam pensando na roupa que elas iam vestir. Então, se elas estivessem muito musculosas, a roupa não ia ficar boa. Então, elas acabavam, não, peraí que eu tenho que treinar só até aqui. Só que aí você começa a ver outras mulheres que... Não, peraí, eu quero resultado, não estou preocupada com o meu corpo. E aí você vê o alto rendimento começar no finalzinho dos anos 90, tanto que você começa a ver os resultados das mulheres, principalmente no judô, que é um esporte que demanda muita força física, né? E você vai ver em outras modalidades também essa questão da compleição corporal começar a acontecer. E esse alto rendimento, você vê elas se orgulhando. Elas se orgulham, elas falam, as pessoas morrem de inveja do meu corpo, não sei o quê, tarará. Mas quando você vai para a base, quando você vai ouvir o pessoal da base, aí já não é mais esse discurso. É um discurso em que a família começa a ficar incomodada pela filha estar começando a ficar mais musculosa. Então, há sim uma evasão por conta dessa compleição corporal. Né? Então, você tem que fazer uma investigação um pouco mais de modalidade a modalidade, porque é óbvio que você vai ter algumas que não vão requerer tanta força física em algumas modalidades, né? Tanto do que outras. Mas vai chegando no alto rendimento, você não tem como fugir disso. Mas, então, o que fica destacado aqui é o marco entre a base, né, entre as pessoas que estão começando, e que você, inclusive, entra numa questão com relação ao esporte precoce, né, em que você tem aqueles professores, principalmente em modalidades de luta, onde você tem os professores que não são formados em educação física, diferente dos esportes de quadra, né, diferente de outras modalidades esportivas em que o técnico ele tem que ser formado em educação física, e mesmo assim eles pecam bastante nesses treinamentos precoces, em que você vê, às vezes, um técnico querendo que uma pessoa de 13, 14 anos seja campeã mundial, né, você vê isso, e você destrói a pessoa, e no caso da menina não é diferente, porque você começa a ver que ela está na base, aí você tem modalidades em que ela começa a namorar, aí o namorado fica, ou o seu esporte ou eu, né, até por conta da demanda de treinamento mesmo. Então você tem aí alguns momentos, algumas fases
em que se essa pessoa ela realmente não quiser se dedicar ao alto rendimento, ela vai abandonar, sim, por conta do treinamento, que vai estar deixando o corpo dela mais musculoso. Agora, quando você vai para o alto rendimento, é uma competição de quem tem o braço maior, de quem tem o abdômen mais trincado, da menina que vai... Elas não estão nem aí, que são chamadas de travestis quando vão para o shopping, elas falam isso. Pô, chego no shopping, tomara que caia, tô com uma blusa de alcinha que não sei o quê, vive me confundindo, morre de rir disso, entendeu? Então... É um assunto bastante interessante que pode até ser mais bem investigado por modalidades, né? Mas é muito interessante, você falou que isso é uma realidade. É como você falou, é como se fossem dois universos, né? Tem aquela de alta performance, que já está pouco se lixando para o que vão falar de mim, né? E tem aquela outra que ainda tem que romper esses grilhões, né? Esses padrões. Gostei muito, valeu. E você ainda tem também, né, para além dessa questão do corpo, né, para ir para além do corpo, você tem, por exemplo, a Rafaela, que ela tem vários episódios, desde que ela ganhou a medalha olímpica, olha só, em 2016. Ela passou por episódios de racismo no táxi, né, que um taxista queria que ela falou que ela era bandida, que não sei o quê, aí quando ele olhou para trás e que viu que ela era uma atleta olímpica, mas aí ela já tinha chamado a polícia, sei lá o que tinha acontecido. Então você tem, para além dessas questões do corpo, você tem as questões do preconceito da estrutura da sociedade como um todo mesmo, né, para além do corpo. Né, então você tem essas marcas que a pessoa acorda, ela é negra, ela não vai acordar branca nenhum dia. Então, ela, para além de ser uma mulher musculosa, lésbica, assumida, né, ela é muito musculosa, ela tem um estereótipo, né, e ela ainda é negra. Então, assim, ela tem atravessamentos, assim, que vão para muito além dessas questões, né, são essas marcas do corpo. Isso também é algo que precisa ser falado, porque eu falo assim, faz judô, tinha que ser sapatão. Né, então, é uma outra coisa também, são outros estereótipos que fazem parte dessa sociedade preconceituosa que a gente vive. Acho que o pessoal também deve querer falar, mas eu pensei algumas coisas durante a sua apresentação. Você mostrou várias matérias, né, que estão na hora da objetificação, né, que você usou esse termo. Aí uma das matérias falava índias gatas, né, já uma sexualização da mulher, né, então do gênero, né, porque o homem não é sexualizado, enfim, já tem esse atravessamento entre gênero e sexualidade aí, mas também uma sexualização da raça, né, e racialização do gênero, né? Enfim, tudo misturado, né? Tudo junto, né? Generificação da raça, racialização do gênero, esses vários atravessamentos, essas várias intersecções, né? Como é que as mulheres negras ou indígenas, não brancas, são percebidas, são sexualizadas de outro jeito, né? Ou são ali enquadradas de outro jeito, ou como são percebidas como mais ou menos mulher, né? Também não sei se você poderia falar um pouco sobre isso, né? Os padrões de masculinidade e feminilidade, se você fez essa discussão também, se você faz essa discussão em termos de estereótipos, em termos de arquétipos, aonde que você vai buscar as referências na hora de pensar essa construção de masculino e feminino para falar de gênero no esporte. Eu fiquei curioso também em relação a isso. Enfim, mas não sei se também outras pessoas querem colocar outras perguntas que podem ter a ver com essa mesma coisa que eu estou perguntando agora, enfim. Não, eu fiz um pouco dessa discussão, sim, nesse último capítulo da tese, e realmente, assim, no caso, os estudos que eu tenho lido agora, né, recentemente, ai meu Deus, o Leandro Teófilo que tem trabalhado a questão de masculinidade, tá? Ele que vem trabalhando mais isso, e trabalhando no vôlei, inclusive. Então, é muito interessante como ele vem trazendo essa discussão. Eu vou tentar resgatar aqui a referência que ele usou, eu vou tentar achar aqui para vocês. Mas essas questões, elas, como eu falei para vocês, elas estão no corpo da pessoa, dos atletas no dia a dia. Quando eu lembro de depoimentos assim, os atletas eles vão para a escola, né? Então eles têm que estudar. Só que, dependendo da escola, ninguém conhece eles, né? Então, é um corpo estranho na escola, né? Não é um corpo famoso na escola, porque um atleta, ele só é conhecido dentro do núcleo dele. Então, você está falando de um atleta juvenil, né? Um sub-18, dependendo da modalidade, como é que aquilo vai aparecer? Sub-16, sub-15. Ninguém sabe que aquela pessoa é atleta do que quer que seja, só no universo dela que ela conhece. Então, esses preconceitos, eles vão acontecer, essa violência, ela vai acontecer
mais com as meninas, obviamente, porque os meninos, eles até se aproveitam da forma do treinamento deles, eles ficam, porque eles vão se expor, né, no sentido, eu sou mais forte, sou mais habilidoso, que ele vai se destacar no contexto escolar, né, quando é mais novo. Aí a mulher vai ficando mais velha, você começa a ter outras questões que fazem com que ela permaneça no esporte. Então, você vai ter uma mulher mais velha, né, uma mulher que aí ela abriu mão da maternidade, se ela quiser ser atleta, né, mas ela ainda é musculosa. Então, no final das contas, o que eu trabalhei mais foram com as narrativas. Então, quando comecei a ler o Leandro Teófilo, né, com o referencial dele, em que ele traz muito Butler, porque ele vai falar sobre essas performatividades. É o que ele mais trabalha, inclusive, né, para falar sobre essas performatividades. Quando ele vai falar no quanto que o homem precisa performar para poder permanecer. Então, isso vai aparecer, às vezes, de uma forma mais violenta do que da mulher. Porque o homem, ele vai performar para ser aceito num determinado grupo, enquanto que a mulher, ela não é só a questão de ser aceita naquele grupo, né? É a questão dela não sofrer uma violência naquele grupo, né? Então, é para além de estar pertencendo, né? Então, eu vou tentar achar aqui o referencial que o Leandro Teófilo usa aqui, o último texto dele, que foi muito bacana, que a gente leu. Gabriela, você também citou Paul Preciado, né? Tem 2 perguntas aqui que eu vou ler aqui que fizeram no chat, mas só fazer aqui a propaganda. Eu sou muito fã também desse autor, né? Paul Preciado. Esse livro aqui, a Alexandra tinha falado aí, negócio do hormônio. Esse livro aqui é uma narrativa um pouco autobiográfica também, dele falando da transição hormonal que ele fez. Ele nasceu como Beatriz, né? Paul Beatriz Preciado. E ele fez a transição através do Textogel. Aí aqui ele fala muito da história dos hormônios, da pílula. Da automedicalização, né? Ele se automedicou, né? Ele se coloca como um hacker de gênero, porque ele acessou o hormônio sem passar pelo médico autorizado pelo Estado. Mas ele também fala que ele entende quem não pode fazer o que ele fez e que precisa do Estado para ter a legitimação da transição. É muito legal, assim, politicamente, né? Enfim, é uma viagem isso daqui, é um livro bem interessante, fala de sexo, textojunk, né, como se fosse viciado no textogel, na testosterona, e aí o subtítulo é Sexo, Drogas e Biopolítica na Era Farmacopornográfica, e ele vai fazer, né, uma análise que junta o que a gente identifica como indústria farmacêutica com a indústria do pornô, vai mostrar como é que essas duas coisas estão muito relacionadas, enfim. Mas tem perguntas que também fizeram aqui, não sei se você ainda ia trazer mais algo do que você estava falando antes, mas fizeram aqui 2 perguntas no chat agora. A Luísa falou se você poderia falar sobre as Paralimpíadas, sobre o corpo da mulher nas Paralimpíadas, e também a Alexandra perguntou se as mulheres atletas são abertas para falar de relacionamento e se existem proibições dos estados em relação a falar de relacionamento. Peraí. Do Paralímpico eu não estudo Paralímpico, não estudo, então não sei se tem, não vou nem ousar aqui ficar me metendo nisso. A única coisa que eu comecei a ler alguma coisa foi com relação às próteses, então tem a ver com doping tecnológico, então não tem a ver com que o doping tecnológico foi começar a acontecer nas Paralimpíadas, né, mas não com relação ao corpo feminino, não sei mesmo, tá? Para falar a verdade. Fica aí fico devendo. A outra, deixa eu ver se eu acho a outra aqui, porque eu nem entendi a outra. As mulheres atletas são abertas para falar de relacionamento? O Estado proíbe algo? Não que eu saiba. Nunca li nada sobre isso. Ela complementou sobre a questão da lesbianidade. Porque é isso, cada vez mais mulheres atletas, lésbicas, LGBT, enfim, falam abertamente disso, né? Aqui no Brasil tem se falado mais, também ao redor do mundo, e aí não sei se isso também passou pelo que você investigou sobre a questão da saída do armário, talvez da assunção da sexualidade. Nunca passei por isso, não. E nem nunca apareceu isso em nenhuma das narrativas. Também não apareceu. Algo que estivesse proibindo. Muito, assim, pelo menos com relação à primeira pessoa que assumiu mesmo, assim, casou e botou nas redes sociais e tal, foi a Rafaela. Então, nem tô lembrando de ter feito isso. E eu lembro que
teve, inclusive, repostagem de pessoas da própria CBJ. Então, se tivesse algo proibido da CBJ, e então, como eu não estudei, assim, a fundo as outras modalidades, eu não sei. Agora, eu até acredito que possa ter, o vôlei tem um certo controle sobre algumas pessoas, né? Então, o vôlei, ele tem uma gestão muito conservadora, então eu acredito que possa ter algo, sim, nesse sentido. O handball eu sei que não tem, o handball eu tenho certeza que não tem, tá? Mas... Ô, Gabriela, pensando aqui, você falou do vôlei, você falou dos uniformes mais cedo, né? E aí, de novo, essa questão dos estereótipos de masculino e feminino, né? Aí, justamente, no judô ali, um mesmo kimono, né? Que meio que, enfim, uniformiza homens e mulheres. E no caso do vôlei, fica muito explícito ali a roupa curta, o biquíni ali da jogadora e tal. É isso, talvez, né? O quanto que o próprio esporte está... A categoria, a modalidade esportiva está modelando ainda, está incidindo mais ou menos sobre padrões de masculinidade e feminilidade, né? Enfim... E o quanto que, de repente, no vôlei o controle é maior, né? De repente, no vôlei o controle é maior porque está mais à mostra essa exigência de feminilidade, né? E de masculinidade para o homem, que está ali com aquele uniforme, e a mulher, enfim. De repente é isso. De repente o judô permite uma outra forma de modelar essa até ambiguidade, né? Ambiguidade de masculino e feminino, no caso das mulheres, né? Que tem a ver com estereótipos também, né? O que é ser mais masculino ou feminino depende de muitos olhares, né? De muitos contextos, né? Enfim. Isso ficou muito claro no basquete. Eu lembro que eu acompanhei, inclusive, eu conheci uma galera da seleção na época que teve que usar macaquinho. E elas falando assim que a cada competição era uma luta para tentar botar outra coisa. Elas tentaram até confeccionar uma coisa diferente que elas pudessem usar. Isso atrapalhou a funcionalidade, atrapalhava o jogo. Né, atrapalhava a performance esportiva delas, aquele uniforme, e que fizeram único exclusivamente para sensualizar, para mostrar o corpo, porque o basquete sempre teve aquela bermuda mais larga e tal. Então, assim, no final das contas, não principalmente nas lutas, né, porque, por exemplo, o taekwondo ele entrou junto, né, homem e mulher em 2000, nos Jogos Olímpicos, e não tinha essa discussão de sensualizar, porque o Dubô também era o mesmo para os dois. Só que agora, e depois, isso já tem acho que uns 10 anos, mais ou menos, que eles vieram com essa ideia de só as mulheres usarem roupa colada. Inclusive, a parte de cima era colada também. Toda a roupa era colada. Aí agora eles vieram com aquela que eu mostrei aqui, que só a parte de baixo é colada, com o argumento de que vai melhorar a visão do árbitro de que vai bater. Né? Mas um monte de gente já reclamou, porque os homens também não estão gostando de usar aquilo, não é funcional. Né? O próprio suquinho das mulheres no vôlei, né? Então, assim, tem gente que reclama da própria funcionalidade, e essas coisas são todas colocadas pensando na mídia, assim como as regras mudam por conta da mídia, né? A regra do vôlei mudou por causa da mídia, né? Então, o kimono do judô hoje é azul, porque a mídia pediu para que ninguém estava entendendo quem tinha caído, quem estava em pé, quem derrubou quem, com 2 kimonos brancos, botaram um azul. Então, assim, você tem a mídia ditando muita coisa, mas... você não tem como você controlar justamente o gesto, né? Então você vai controlar o gesto nas modalidades onde você tem esse tipo de coisa avaliada, que você vai ver isso na ginástica, né? Você vai ver isso na ginástica artística, muito acertadamente você vai ver na ginástica artística quando você tem provas que são ainda exclusivas de mulheres e exclusivas de homens, que você tem o solo masculino, o solo feminino, as exigências são diferentes, né? As técnicas, né, de exigência são diferentes, você tem barra paralela para uma, não tem para outro, você tem barra simétrica para um, não tem para outro, tem argola para um, cavalo para outro, os tipos de salto. Então, você vai ter um que mostra mais a beleza da mulher, o solo feminino. O solo feminino tem que ter a performance artística, né? Tem que ter a coreografia com giro, a coreografia com isso, com aquilo. Então, você vai valorizar determinadas performances que justamente vai valorizar. O estereótipo da mulher tem que ser esse aqui, né? Nessa modalidade. Em outras, nem tanto. Né? Então, no salto ornamental, você vai ter no salto ornamental, as técnicas são as mesmas, né? No entanto, a roupa é a mesma, beleza, tem lá o maiô, beleza, mas você tem o ataque, né? É muito maior às mulheres, porque a forma como você vai mostrar o corpo da mulher é diferente. A forma como a mídia vai passar aquele corpo é que é diferente. Então, na verdade, não é o atleta que vai fazer uma performance assim ou assado, né? É a mídia que está mostrando essa performance, querendo passar
um movimento, quando você vê as imagens do nado sincronizado, a imagem do nado sincronizado mostra a mãozinha dela fazendo assim, o dedinho para cima, porque isso já vai mostrar uma sensualização de um gesto da mão, porque tudo sensualiza, tudo. Né? Então, o nado sincronizado é um exemplo muito claro disso, né? Então, que muita gente não queria que o homem entrasse, porque o homem, quando ele entrou, ele começou a permitir que elas fizessem determinadas manobras que elas não conseguiam fazer. O cara consegue jogar ela para o alto, ela faz 2 piruetas, então ela só conseguia fazer uma, porque uma mulher jogando ela, né, no grupo, né, uma mulher jogando ela não conseguia subir tão alto, agora com o homem ela vai conseguir subir mais alto. Então, por um lado, você vai ter uma outra performance artística no nado sincronizado, porque tem homem, mas aí eles estão dizendo que isso está tirando a beleza do nado sincronizado, a crítica que eles sofreram por ter homem no nado sincronizado. Então, assim, você tem práticas que vão ser estabelecidas a partir dessas performances, né? Então, quem está dizendo é o público, né? Tem que estar dizendo que vai ser assim, o assado, o gesto que vai ser feito, é a mídia que está falando, não, isso não está sensual, isso daí não performou feminilidade, né? Então, da mesma forma que você não pode colocar o cara rebolando não pode colocar no solo masculino da ginástica artística, porque senão ele vai estar vai estar performando feminilidade e não masculinidade, quando coloca ele para fazer os movimentos de força, parada de mão, no tanto que o dele é todo estático, né? Todo estanque, né? Os movimentos do solo masculino. Né? Então, essa performatividade de gênero, né, ela vai, com certeza, ditar com a regra do jogo, inclusive, em algumas modalidades. Tanto que tem gente que fala das lutas, a luta da mulher, ela é a luta de taekwondo, de qualquer luta, ela usa menos força, que inclusive foi o motivo para existir uma faixa feminina no judô, que tinha uma listra branca, porque ela era mais fraca, então tinha que mostrar que ela era mais fraca com símbolo, colocaram uma listra branca na faixa dela. Né? Então, assim, isso são coisas que foram feitas para mostrar, você é mulher, você é mais fraca, por isso. Né? Então, seja mais fraca. Aí uma mulher que luta mais forte, ela está lutando igual ao homem. Né? Então, você ainda escuta isso hoje em dia. Acho que alguém ia falar alguma coisa. Sim, será que isso também reverbera na questão do futebol, né? Futebol feminino, na questão do uniforme, né? A gente vê tantos potenciais, mas não alavanca no sentido de ganhar competições, né? Então, assim, se a gente for pensar no Brasil, o Brasil conhecido por fora como o país do futebol, como samba. Então, assim, o samba fica mulher, o futebol, o homem. Né? Então, você acha, talvez poderia, se a questão do uniforme no futebol feminino teria talvez uma outra dimensão, poderia ter talvez uma outra dimensão também, né? É só uma faceta, né? A gente tem múltiplas situações. O próprio futebol, ele teve uma passagem que, lembra que eu falei da lei que não podia deixar elas jogarem? Elas também não podiam jogar futebol. O que elas faziam para jogar futebol? Elas não podiam assistir também, né? Elas não podiam ir para os estádios assistir. Então, só que elas queriam jogar. Aí elas criaram uma liga, e essa liga, ela funcionava no intervalo do jogo dos homens, e elas jogavam de mini saia, então era entretenimento dos homens, mas elas levavam super a sério. Para elas era uma competição que acontecia no intervalo do jogo dos homens. Né? E hoje você tem isso aconteceu durante os anos 30 inteiro. Eram ligas do Brasil inteiro, elas vinham do Brasil inteiro porque o campeonato delas era no momento de intervalo dos homens. E hoje você tem no futebol americano o jogo de lingerie. Né? O futebol americano, as mulheres jogam com aquela ombreira, com aquilo tudo, mas de lingerie. Não tem mais roupa além do que lingerie. Para elas levam super a sério aquilo. Né? Mas para a mídia, né, para quem está olhando, é um espetáculo à parte. E aí você tem o caso do futebol hoje, né, se você pensar hoje, com relação a essa adesão, visibilidade e tudo mais, o problema não é nem o uniforme, não. O problema é a quantidade de gols. Sai muito menos gol no futebol feminino do que no futebol masculino. Embora tenha muito jogo de masculino que também não sai gol nenhum. Mas ainda sai menos ainda mulher. Né? Então, por quê? Você tem um jogo mais lento, né? A bola não vai tão longe, o tamanho da quadra do campo é o mesmo, o tempo de jogo, aí já se pensou, se vai fazer um tempo de jogo menor, vai ser maior, como é que vai ser? Para elas renderem um pouco melhor? Será que elas vão render um pouco melhor? Então, e aí cai até naquilo que eu estava falando com relação aos trans. A gente tem que pensar como que a regra do jogo pode acontecer para incluir. Né? Então, na verdade, nós somos um país do futebol realmente para homens, agora até teve umas mudanças aí com relação a prêmios, né? Com relação a salários e tudo mais,
Até teve algumas mudanças recentes no futebol feminino brasileiro, mas com umas lutas, o tipo de luta que a mulher do futebol brasileiro teve que fazer é uma luta que vai muito além do machismo, né? Porque são preconceitos que nem velados são. Né? Então, por exemplo, a própria Emily que eu trouxe aqui, a forma que ela ficou na seleção e que levou ela a sair foi bizarro. Né? Foram argumentos bizarros. Então, eu acho que elas poderiam jogar peladas que ainda assim não ia dar certo. Entendeu? Assim, eu acredito, pela forma como há o preconceito, porque é uma ocupação de espaço. Né? Então, tem muitos homens. A gente vê isso, eu vejo muito isso no judô. Né? Ultimamente, tenho falado muito com algumas pessoas do Brasil sobre o judô feminino e eu observo isso, que é uma ocupação de espaço que incomoda. É uma ocupação de espaço que ameaça. É como se ameaçasse, porque eles não entendem essas questões de equidade. Aí, quando eu mostro lá o cartaz dizendo que existem 30% de mulheres e 70% de homens praticantes de alguma modalidade esportiva, as pessoas ficam, mas é só isso de mulher que tem fazendo? Eu falei assim, sim, só tem isso de mulher fazendo. E muitas ainda conseguem se sobressair. Né? Porque a gente fala, mas o judô feminino está melhor do que o judô masculino hoje em dia, tem mais resultados. Eu falei assim, tem mais resultados, mas a gente está falando do alto rendimento, da base. Na base, a gente chega a ter 10% a menos de mulheres, 10% de mulheres fazendo judô em determinados estados, na base. Então, não é uma questão de resultado, é uma questão de adesão, uma questão de permanência. Né? Então, vai muito além do uniforme. Eu acredito que vai muito além do uniforme. O uniforme ele é um símbolo. Né? Ele se torna um símbolo que vai dar um significado para alguma coisa. Mas existem muitos outros elementos que estão na estrutura social que levam as mulheres a serem rechaçadas em determinadas práticas, principalmente nessas que são mais que são hegemônicas masculinas, assim, né, que são mais dos homens, dessas áreas de reserva, né, que o Duni chama de reserva. Eu me lembrei de uma frase que foi uma vez numa aula estudando, foi o Lacan, o psicanalista Lacan, né? Aí a pergunta é a seguinte, né, que ele fez uma vez numa aula dele. Um anão, corcunda e pé chato, ele pode ser bailarino? Isso foi acho que nos anos 60, anos 50, mais ou menos, que ele perguntou numa aula. Aí teve aquele debate, aí no final ele respondeu, um anão, corcunda e pé chato pode ser bailarino, porque a resposta é simples. Né, porque o balé foi feito para o homem, não o homem feito para o balé. Né? Aí eu acho que tem um pouquinho por aí, né? De que assim, poxa, macacão, não sei o que, não se pensa na questão de cada, né? É como se você tivesse, de novo, volta a minha questão inicial, né? Você tem que se adequar a certos padrões, né? Que são impostos pela mídia, cultura, etc. Exatamente. É bem por aí mesmo. Quem dita, é o que vende, né? O que está vendendo na mídia é a mulher que tem que ser isso, tem que ser aquilo. E você ainda tem as modalidades que têm peso, né? Categoria de peso. Então, por exemplo, a gente passou agora recentemente por passou agora pelo uma situação séria de racismo com a Rochelle, que é uma atleta do judô que hoje está em Portugal. E ela é do pesado. Então, assim, nas modalidades que tem divisão de peso, você tem uma pessoa muito magra e você tem uma pessoa muito gorda. Você tem o sumô. Né? O sumô, uma mulher que luta sumô. Né? Essa mulher que luta sumô, ela inclusive sofre preconceito por ela estar... Provavelmente ela vai sofrer preconceito em outros ambientes por ser uma ocidental. Você não é japonesa, você está lutando... Você é mulher e não pode lutar sumô, então, assim, tem lugares que a mulher não pode lutar sumô. Né? Então, assim, tem vários atravessamentos aí, quando a gente fala dessa questão da interseccionalidade, são vários atravessamentos que vão impedir as pessoas de fazerem determinadas coisas, porque simplesmente a mídia acha estranho, a mídia vende como estranho, vende como bizarro. Né? Tanto que eu até às vezes costumo fazer uma provocação, né? Aquela parte que eu falo que a mulher nos anos 30 ia levantar peso como algo bizarro. Será que a gente mudou muito dos anos 30 para cá? Será que as pessoas, para conseguirem fazer coisas que são estranhas aos olhos, elas também não têm que ficar no campo do bizarro? Eu estou pegando aqui para vocês, vou botar um link aqui de um dos textos do Leandro Teófilo, que eu falei para vocês, que ele trabalha com essa ideia de performatividade masculina, de masculinidade, aliás. Já tá aí.
E o sumô, eu acho que tem uma parada também que eu acho que mulheres não podem lutar sumô, né? Tem isso, né? Eu acho que tinha isso, né? Ou pelo menos, eu não sei, eu acho que a parada mais tradicional não poderia. Tem todo um atravessamento sinistro aí. Então, exatamente, aí entra a tradição, né? Essa questão da tradição já é um outro elemento, né? Por conta Perigosíssimo, né? de religião, entram outros elementos aí, né? Então, mas tem competição, sim, de sumô para mulheres, mas existem locais tradicionais em que elas, de fato, não acho que profissionalmente não existe sumô feminino. Deixa eu ver se eu tinha até chamado uma amiga minha para vir participar aqui, que ela é de sumô, mas acho que ela não está aqui, não. Deixa eu ver, não está aqui, não. Ela foi terceiro lugar no campeonato de sumô, mundial de sumô. É engraçado que sempre quando dá ruim, sinta a religião, né? É muito impressionante isso. Caramba. Fica bolado não, Pedro. Daqui a pouco, Pedro, sabia que ele ia falar. Falou mal de religião e fica bolado. Uma religião, né? Uma coisa abstrata, uma entidade única, né? O esporte. A gente está aqui pensando as multiplicidades das práticas, né? Fizeram uma pergunta, a Andresa fez uma colocação agora, há 2 minutos. Não é isso, Andresa? Quer perguntar você mesma, Andresa? Aqui ela escreveu, no Muay Thai, a CBMT, na categoria semiprofissional, a categoria de peso feminino vai até 63,5 kg, enquanto a masculina vai até 91 kg. O que você acha sobre essa questão da limitação do corpo feminino no caso do peso? Na verdade, tem componente de segurança aí também, né? Assim, o problema, às vezes, não é nem só você encontrar qual o peso que você vai pesar, mas o problema é, como na luta livre feminina, que você tem 7 categorias de peso para homem e 4 para mulher. Isso não é equidade. Você pode até ter uma proporção. Então, o peso das mulheres, eu não entendi, no caso do Muay Thai, se você puder abrir aí para explicar um pouco melhor, mas vê se eu entendi. No caso, uma mulher que vai lutar acima de 63, ela pode lutar com uma pessoa de 150 quilos. É isso que você está querendo dizer? Oi, boa noite. Sou eu que fiz a pergunta. Não, na questão para competir, por exemplo, tem a categoria até 63,5 kg, aí você luta ali. Aí tem a de 70, deveria ter, no caso, né, de 70 ou 75. Então, uma mulher que pesa, sei lá, 70, 75, não poderia competir. Ela nem pode competir? Não tem, ela não tem, só vai até 65,5. Nossa, eu nem sabia disso. Na CBMT, eu não sei como as outras confederações, mas essa que eu fazia parte não pode. Isso aí cai na parte da equidade. Pelo menos nessa categoria. Cada categoria tem uma limitação de peso. Enquanto a masculina vai até 91 mais, né, no caso. Não todas também. Mas essa especificamente é assim. Então, no caso, aí também tem a limitação do corpo masculino. Mas, no caso, você está excluindo as pessoas. Quando a gente pensa no campo do esporte, a gente tem que pensar no campo da inclusão. Então, se você tirou a possibilidade dessa pessoa participar, uma coisa é você ter uma modalidade, por exemplo, a natação, a ginástica, né? Você tem qualquer esporte, você vai ter as seletivas, que vão te colocar naquele lugar. Então, você botar numa pessoa de qualquer peso, por exemplo, a Janete, vou dar o exemplo da Janete. A Janete era baixíssima, né, para o basquete. Ela foi não sei quantas Olimpíadas, foi considerada a cestinha do mundo não sei quanto tempo, mas ela era muito baixa. Né? Aquela líbero do vôlei também, que eu esqueci o nome dela, uma loirinha, se alguém puder lembrar aí. Ela também era baixíssima, assim, pelas estatísticas, ela nunca seria jogadora de vôlei na vida, e foi para a seleção brasileira. Só que você não tem ali o controle do peso, né? Nem peso, nem idade. Agora, quando você vai para essas categorias e que tem a questão do peso, o ideal é você não excluir ninguém, né? Não sei, assim, você tem questão um argumento da segurança das pessoas. Agora, nesse caso daqui, parece que eles acreditam que possa comprometer a performance esportiva da pessoa. Tipo assim, você não vai mais fazer Muay Thai se você não tiver a plasticidade para fazer isso, porque você tem um peso assim, assim, assado. Qual é o argumento que eles estão usando? Mas eu penso que isso daí é uma questão de uma exclusão. Você está excluindo e eu não entendi qual é a justificativa para isso.
Então, uma coisa é você ter controle de peso, várias faixas de categoria de peso. Óbvio que uma pessoa lutar... então, abaixo de 63 e acima de 63. Você não está trazendo segurança nenhuma, botar uma pessoa de 64 quilos para lutar com uma de 150, mas não é esse o caso, né? Mas eu penso que isso é uma questão de equidade. Vocês têm que lutar pela inclusão das pessoas, em ter várias, assim como tem no taekwondo também a categoria de peso, boxe, categoria de peso, né? Tem várias são categorias de peso para trazer segurança para os atletas. Então, tem que entender se essa limitação é pela performance, que é um absurdo. Eu vou até anotar aqui para investigar um pouco mais sobre isso, o porquê disso. Até porque o Muay Thai, até voltando no que o João acabou de falar, vamos voltar para a religião, né? O Muay Thai tem os componentes aí que tem de tradição, né, lá na Tailândia, que eles têm umas justificativas que talvez nós não compreendamos. Tem isso também. A gente precisa entender se existe algum argumento que justifique religiosamente ou tradicionalmente o porquê de não ter essa categoria acima. Foi feita uma pergunta aqui, também da Alexandra, se existe alguma iniciativa de jogo misto ou luta mista, de homens lutando contra mulheres ou misturado. E aí você falou também da religião e da tradição, e a gente está falando aqui o tempo todo desses conflitos que surgem, desses vários atravessamentos a partir das práticas esportivas, né? Como é que é interessante isso, né? Que as práticas do mundo do esporte, dos mundos do esporte, estão nos holofotes, né, cada vez com mais uma visibilidade enorme, midiática, investimento, toda uma indústria e tal, e vão gerando novos saberes também, né, vão colocando em jogo outras formas de pensar a própria sociedade, vão trazendo modificações mesmo, né? A gente poderia pensar sobre o papel do esporte, que é isso que a gente está pensando, o papel do esporte na modificação das questões de gênero, né? Assim, não apenas o gênero no esporte, mas como é que toda essa disputa em torno de questões técnicas, questões de performance que o esporte traz, ele está colocando questões ao que é o gênero, o que é o masculino e o feminino, se daria então para reconfigurar o próprio esporte, colocar homens e mulheres lutando juntos, como é que seria essa modalidade, seria competitiva nos mesmos termos, e aí tem o debate aí que eu sei que vocês fazem sobre jogos não competitivos, enfim, tem muito bacana, eu gosto muito disso, né? Como é que as coisas se interrogam numa via de mão dupla, né? Como é que o gênero interroga o esporte interroga o gênero, né? Enfim. Isso daí é uma coisa que tem sido trabalhada pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Está na agenda deles. Eles têm como umas metas aí com relação à participação de homens e mulheres. No entanto, houve sim um debate sobre, por exemplo, tornar o vôlei misto, 3 homens e 3 mulheres, assim como a gente já faz no nosso intercâmbio aqui no FRJ. E teve essa discussão, só que essa discussão também foi abafada, porque eles teriam que mexer muito na regra, para você imaginar, um homem fazendo uma cortada e uma mulher recebendo, né, o impacto que é isso, né? Então eles pensaram em termos de segurança também, mas aí tem que fazer uma mudança na regra. No caso do judô, existe a equipe, a luta por equipe, e a luta por equipe mista. Então você tem uma equipe que é composta por homens e mulheres. Então tem, a Iris está aqui, ela pode me ajudar, não lembro, são 6, acho que são 6, 3 homens e 3 mulheres. E o Jael está falando que a gente jogava 4, né? Era 2 homens e 2 mulheres, não era isso? No nosso são 5, mas são 3 homens e 3 mulheres, 2 mulheres, não lembro agora, Iris. Mas eu sei que são homens e mulheres e conta a pontuação. Entra um homem e uma mulher para lutar, um de cada vez, mas o homem luta com homem e a mulher luta com mulher. Até porque tem categorias de peso. Né? Então, no caso, eles formam a mesma equipe, assim como tem equipe masculina e tem equipe feminina, né? Mas, agora, outras modalidades, eu não ouvi discussão, eu só ouvi sobre o vôlei, tá? Que eu estava lendo pelo pessoal do Comitê Olímpico. Mas eu penso que essas discussões, elas estão, para além da parte de você juntar homens e mulheres, também pensando nessas questões dos trans, justamente por eles não conseguirem achar uma solução muito... não ter uma solução com relação a esse biológico, né? Do que vai fazer com que essa disputa seja justa. Embora entre naquilo que eu falei mais cedo com relação ainda assim, um homem trans que vai lutar, são 6, né? São 3 homens e 3 mulheres, no caso do judô. No caso do homem trans entrar para lutar com um homem cis, o homem cis fica todo ofendido de perder para um homem trans.
Como assim eu perdi para um homem trans? Assim como aconteceu também de um cego querer competir com um vidente, né, que eles chamam de vidente, e o vidente não querer competir com o cego. Não vou competir com ele, mas o cego está se colocando naquela situação. Não, mas se eu perder para o cego é pior. Então, assim, existem outros preconceitos aí, né, que eles, no caso, essa pessoa falou que era uma questão de princípio, né, tem outras questões aí para além dessa discussão de homens e mulheres estarem juntos. Agora, correr junto, no sentido, tudo em forma de equipe mista, é assim que tem se discutido, mas não mulher competir contra homem e vice-versa. Isso daí eu não vi. O corfebol, o Michel está falando do corfebol aqui, que é um esporte não olímpico. Ele é equipe também que é mista. É equipe mista. Não tem setores, eu não lembro direito da regra do corfebol, se o Michel puder falar um pouco aí, mas tem os setores, né, que não tem contato físico, né, o Ultimate Frisbee também. Não tem. Parece um pouco com basquete, né, para quem não conhece. São 4 homens e 4 mulheres, e jogam sempre juntos, 4 homens e 4 mulheres em cada equipe. Aí tem algumas regras, né? Homem marca homem, mulher marca mulher, e não tem contato físico. Nem de homem com homem, nem com mulher com mulher. Contato físico é considerado falta. Tá mais nesse sentido mesmo. Mas seria interessante vocês darem uma olhada lá nos partes do Comitê Olímpico, que ele tem uma parte lá da Agenda 20+20, que fala sobre essa questão da igualdade de gênero. Você não vai ouvir a palavra trans, lá não tem isso não. Mas vai ter com relação às metas de, por exemplo, vou dar um exemplo de uma estratégia que eles adotaram. A canoagem, ela tinha um monte de categoria, e um monte de categoria que só tinha homem na canoagem. Dos Olimpíadas de 2016 para agora, para Tóquio, eles tiraram 2 categorias, se eu não me engano, o pessoal da Educação Física me ajuda a lembrar, mas eu acho que eles tiraram 2 categorias da canoagem masculina para colocar uma feminina. Só nisso, eles já vão quase que dobrar o número de participantes mulheres. Mas a gente vai tirar a vaga do homem. Sim, mas eles não podem só aumentar o número de categorias. Se aumentar, daqui a pouco a gente tem um ano inteiro de Jogos Olímpicos, né? Então eles precisam tirar uma coisa para colocar outra. Então eles tirarem 2 do masculino, já quase dobrou o número de mulheres na uma que eles acrescentaram do feminino. Esse tipo de estratégia que eles estão usando. Só um comentário sobre essa questão do movimento olímpico, as Olimpíadas em geral, né? Que é a questão do marketing e do dinheiro que rola por trás disso, né? Então, as regras olímpicas de participação de homens e mulheres, número de modalidades, é algo altamente artificial, que poderia ser mudado a qualquer momento. Né? Não existe nada sagrado, né? Nada sacramentado que tenha que ser assim. Ela pode ser mudada, e já mudou muitas vezes. Né? A Olimpíada já mudou em número de modalidades que entraram, modalidades que saíram, mulheres que... Israel, se fosse um negócio sagrado, era só homem poderia competir, né? Que na Grécia é verdade. E todo mundo peladão. Exato, peladão. Peladão para ninguém ver que você tá roubando, não tá usando nenhuma coisa escondida, né? Tem que mostrar o corpo nu, né? Para mostrar Depende. Mas tem isso, por exemplo, vocês vão ver alguns esportes que a gente pode não ver, a gente pode não admirar, pode não acompanhar, mas nunca vai, quer dizer, nunca entre aspas, dificilmente vai sair das Olimpíadas, porque rola muito dinheiro. Exemplo, hipismo. Né? Hipismo rola muito dinheiro nos bastidores. É algo que dificilmente vai sair das Olimpíadas, mesmo não tendo público. Né? Os réis mortais não assistem hipismo, mas quem tem dinheiro assiste. Né? A própria luta olímpica, ela ficou por um fio de sair da agenda olímpica. Né? Ficou por um fio, por falta de público. Entendeu? Eles obrigaram a Federação de Luta Olímpica a reformular a regra da luta olímpica para ficar mais atrativa para o público, além de inserir as mulheres também, entendeu? Porque, ninguém estava assistindo aquilo. Então, por aí vai. Aí vem agora o skate, surf, o golfe, não sei lá porque que isso está na modalidade olímpica, mas tudo bem. Então, são questionamentos aí que, não tem nada sagrado, né? Então, entraria um pouco também da pressão, a galera bater de frente para mudar isso, assim, que é difícil, né? E aí, é bacana pensar isso, voltando àquilo até que eu tô aqui digredindo, pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Que o esporte foi usado também para, em algum nível, tentar reforçar essas fronteiras, né, de gênero, entre homens e mulheres, né, invisibilizar vários aspectos aí. Mas, ao mesmo tempo, é isso. O esporte também é esse lugar desse questionamento, né? Dessas fronteiras, justamente. Então,
é bacana essas reviravoltas que acontecem no interior do mundo do esporte, né? E aí, de interrogar isso, né? E a questão das pessoas trans, né? Traz vários desafios novos, né? Do ponto de vista também do que se espera tecnicamente, né? No esporte, naquela prática, né? Enfim, foi bastante mencionado aqui, né? Os conflitos em torno e disso, de uma aceitação ou não, que a gente acaba colocando muito na conta dos indivíduos, né? A pessoa que não aceita. Mas é bacana discutir isso, né? Da onde que vem essa percepção social da pessoa sobre se sentir do homem, se sentir humilhado de perder para uma mulher, e o que é isso, né? E aí o que você está nomeando, né? Esse machismo estrutural, por exemplo, né? Que está aí muito forte também no mundo do esporte, com certeza. E sendo questionado de forma forte também, né? Indo nessa direção, tanto que o Jael estava falando, porque a gente tem que pensar esse cenário olímpico, né? Porque, como ele está falando, demanda muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Acho que é o segundo evento mundial que movimenta mais dinheiro no mundo. Acho que o primeiro é o futebol americano, se não me engano. E a gente tem as modalidades que são não olímpicas. Então, por exemplo, uma que demanda muita discussão com relação à participação das mulheres, por exemplo, é a Fórmula 1. Né? Os eventos de Fórmula 1 sozinhos, a quantidade de dinheiro que tem por trás, né? A quantidade de mercado de vários produtos que existem ali por trás, o consumo que existe ali, é enorme. E aí existiu um movimento feminista, não sei se vocês acompanharam isso em algum momento, e teve um grupo feminista que conseguiu proibir aquelas modelos de ficarem levando aquele guarda-chuva, ficarem nos boxes, né, na hora que eles iam fazer aquela manutenção ali, né? Aí ficavam aquelas modelos ali aparecendo, eles conseguiram proibir essas mulheres, justamente com o argumento de que aquilo ali era uma objetificação, que aquilo ali estava vendendo o corpo da mulher, que não sei o que, não. E aí, o que aconteceu ali? As modelos, elas ganham muito dinheiro para estar ali. Aí elas entraram com outro processo, pedindo para cancelarem esse processo, porque elas estavam perdendo dinheiro. Então, assim, o tipo de imagem que é veiculada da mulher nesse tipo de esporte é uma outra questão que para as feministas que achavam que está fazendo um grande ganho para as mulheres, né, nas práticas esportivas, né, e sem entrar na questão de ter mulheres que pilotam carros, né, mas essas mulheres que ficam no backstage. Aconteceu um movimento muito sério por trás, na justiça, delas pedindo a permissão de volta para poder estar ali nos boxes, aparecendo para poder continuar ganhando dinheirinho delas com o corpo delas. Porque o argumento foi de que elas estariam ali se prostituindo. Foi a forma que o grupo entrou com a ação, que aquilo ali era uma prostituição. Entendeu? Foi uma coisa bem, bem agressiva, assim. Isso já tem poucos anos que aconteceu. Inclusive a questão de se determinada prática é considerada esporte, né? Assim, eu sou leigo no assunto, né? Mas de vez ou outra eu escuto alguma coisa sobre isso, né? Por exemplo, se Fórmula 1 é considerado esporte, né? Aí você tocou muito por alto, que você falou que não estuda isso em profundidade, sobre a questão do doping nas Paralimpíadas, né? Você falou do doping tecnológico, né? Então, assim, parece, de novo, né, minha opinião de leigo, posso estar falando uma besteira aqui terrível, mas vou falar assim mesmo. Né? Tem uma compreensão, aí, não sei se é tradicional ou folclórica, de que se você pratica algo, mas dependente de muitos apetrechos, aquilo não seria propriamente um tipo de esporte, né? Seria uma prática, mas não esportiva, porque você seria muito dependente de algo além do próprio corpo, né? Aí o ápice disso seria, por exemplo, a Fórmula 1. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas, eu fico muito balançado com relação a isso. Né? Mas, assim, é interessante, é uma questão de pensar bastante coisa. É verdade. Mas, no caso, se você pensar, então, nos esportes que são, tipo, vela, que você precisa do barco, da canoagem, do surf, que você precisa da prancha, da asa delta, tem várias... Se você cair nessa maneira, esse critério não caberia, né? Você pensar assim. Mas a Fórmula 1, ela tem, sim, assim como o xadrez. Né? Israel vive esse paracambi lá com o Leandro, a gente fica nessa disputa que o Leandro é o professor, só não é professor de educação física, não sei por quê, porque ele está sempre com a gente, né, Israel? Mas a gente chama o tempo inteiro. O xadrez tem gente que não considera que seja uma modalidade, que você está ali...
sentado, só porque você não elevou a sua frequência cardíaca, mas aí você pode falar também do tiro com arco, você também não eleva a frequência cardíaca. Né? No entanto, quanto menor for a sua frequência cardíaca, mais concentração você vai ter para fazer aquilo dali, é sinuca, é tiro, enfim. São coisas que, se você parar para categorizar, vai se enquadrar no esporte, sim, em alguma medida vai. Mas sobre o doping tecnológico, que eu achei muito interessante. No caso, aí até sai um pouco dessa questão de gênero que a gente está falando, mas você tem pessoas que começaram a desenvolver tanta tecnologia para conseguir fazer aquelas próteses de corrida, por exemplo, que eles estavam conseguindo fazer um tempo melhor do que quem tinha as duas pernas. E aí teve um que entrou na justiça pedindo para correr junto com na Olimpíada, porque ele tinha índice. Só que ele só tinha o índice porque a prótese dele era muito avançada. E aí fala, não, você não vai correr, porque aí você vai melhorando a prótese, vai melhorando, aí quem pode comprar. Inclusive, existia um movimento de liberar doping, liberar produtos químicos para as pessoas consumirem, porque todos os países teriam condições de laboratórios para desenvolver os seus próprios doping, seu próprio doping. Então, os próprios jamaicanos já teriam condições, por o patrocínio que eles tinham da Puma. Eles falaram assim, não justifica mais país nenhum ter condições de produzir o seu próprio doping, por isso vamos liberar todo mundo poder consumir o que quiser. Rolou esse assunto. Mas, e aí eles iam ter que liberar uma série... Mas aí vai para aquela outra questão que você falou também sobre a pergunta, né? Se você prefere ganhar a medalha e morrer 2 dias depois ou não, né? Aí já vai para uma outra questão também. Uma vai puxando a outra, né? Exatamente. E inclusive, foi uma galera porque o Comitê Olímpico Internacional, ele tem um departamento de filosofia, né? De estudos, aí tem uma galera da antropologia, e essa galera que estava querendo que liberassem o doping, que liberassem tudo, e eles estavam já visualizando um novo formato de esporte, que as pessoas iam conseguir índices absurdamente melhores do que eles têm hoje em dia, de tudo. Todo mundo ia conseguir fazer muito mais coisa, porque todo mundo ia estar dopado. E eles falaram assim, aí é uma questão bioética, ética, de você consumir aquilo de uma forma que você não mate ninguém. Só que aí sempre empaca nesse mas voltam lá na década de 30, de 40, o que os russos fizeram? Né? O que os russos, os alemães, sei lá, a quantidade de experimentos que eles fizeram com as pessoas, e eles acreditam que isso não teria esse controle, aí a parada empaca de novo. Mas é uma discussão que sempre está rolando com relação a doping. E aí você tem a roupa, doping tecnológico não é só na Paralimpíada, né? Aquela roupa também de nadador, que era com material sintético que deslizava mais na água. Tem o próprio simulava o tubarão, né? A pele do tubarão. O próprio judô foi considerado doping tecnológico uma época em que o tecido era feito com uma espécie de uma cera que a pessoa não conseguia segurar. Aí várias pessoas foram barradas de lutar com determinados kimonos. Você parar para pensar, cada esporte você pode dar seu jeito. Você para para pensar, não é para ter o melhor, não é para se fazer da melhor forma possível. E hoje em dia todo mundo não tem que fazer pelo dinheiro, é pelo dinheiro. Entendeu? O movimento olímpico ele já está afetado há muito tempo. O olimpismo, né, da coisa já está afetado há muito tempo. E o Comitê Olímpico está correndo para tentar consertar um pouco isso. É isso. Bacana. Ficam muitas interrogações, né? Sobre essas fronteiras mesmo, né? Da tecnologia. Qual o papel da... Aí já vem esse debate, né? Qual o papel da tecnologia na relação do corpo humano com a tecnologia, não só no esporte, mas, enfim, no dia a dia, na vida, né? O papel desses dopings todos, né? Dos psicofármacos, né? Distribuídos, usados mundialmente, massivamente, né? Que fronteiras são essas, né? Que tipo de corpo que a gente está fabricando, construindo. Muito bacana mesmo, muito bacana. Como é que de um fio a gente chega em muitas outras perguntas, né? E pode reinterrogar de novo, né? O gênero, as fronteiras, masculino, feminino, identidades não binárias, né? Enfim, muita coisa. Vai ter que ter outro dia. Tem que ter a gente tem que pensar outras, sim, desdobramentos. Vocês me deixaram mesmo com questões aqui que nunca ninguém tinha perguntado. Acho que foi a primeira vez que eu falei assim, peraí que eu tenho que ver aqui. A primeira vez que eu apresento isso que... Esse grupo aqui é bom, pô. Esse grupo aqui a auto-propaganda aqui. O grupo... Mas a gente está aqui... Um monte de coisa aqui para investigar. Um monte de coisa aqui que eu peguei. Falei, vou investigar um monte de coisa aqui que adorei. Isso para mim foi muito bom. Para mim foi maravilhoso. Só para ter uma ideia, eu lembrei aqui agora, aí tem a ver um pouquinho com a questão da idade, né? O bicho pega. Que teve daquele movimento do Matrix, do filme, né?
Aí tem Matrix 1, 2, 3, depois fizeram aquele Animatrix, né? Que é uma coletânea de contos. Aí tem um cara que é um corredor, né? Aí ele tem a opção, assim, ele vislumbra a Matrix, aí tem a ver com a ficção, né? Que ele poderia, assim, aceitar a Matrix e bater todos os recordes, né? Ou então ele negar a Matrix, né? A pílula azul, a pílula vermelha, né? Aí ele topa a Matrix, né? Ele ganha e bate. Vou dar o spoiler logo, tá? Quem não quiser escutar, tira o áudio. Aí ele aceita, né? Assim, ele vislumbra a Matrix, bate todos os recordes, mas morre logo depois, né? Engraçado, você falou dessa história agora, aí me lembrei agora desse ponto, né? Então, assim, aí tem esses papos de coaching aí, de cada escolha uma renúncia, etc, né? Tal, né? Mas são de ver mais éticos, assim, bem bravos. Cada escolha uma renúncia é tenso. E é verdade também, ao mesmo tempo, mas é tenso. Não, mas é isso, assim, também, né? A gente está aqui num ponto de uma trajetória, né? E que bom que a gente se encontrou aí com a sua trajetória, que você pôde trazer isso hoje pra gente. Mas a gente continua aqui, a gente segue aqui, seja bem-vinda para estar aqui com a gente de novo, discutindo aqui, também numa próxima fala também, claro, a gente vai pensar uma parte 2 aí dessa conversa, com certeza, vai ser muito massa. E é isso também, falar isso para todo mundo que está aí ainda agora, hoje a gente teve cerca de 20 participações, agora a galera teve 15 saindo, mas a gente segue aqui, estamos aqui semanalmente, tentando ser um ponto aqui também de referência, de conversa, de colocar nossos interesses, cada um pode chegar e colocar os seus interesses aqui de estudo, de pesquisa, de intervenção, do que está querendo estudar, e a gente vai aqui, enfim, articulando essas diferentes questões, sem responder todas elas, mas só o fato da gente colocar essas perguntas já é muito bom. A Alexandra falou que daqui a 3 anos é que ela vai terminar de digerir isso tudo e conseguir fazer uma formulação aí nova, uma pergunta. Mas é isso, acho que é isso. Eu estou bastante satisfeito. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, se você, Gabriela, quer fazer alguma consideração final. Fica à vontade. Só agradecer, hein? Não, só agradecer. Eu lamento não poder estar nos outros encontros, que eu estava fazendo alguma coisa, mas acho que vou fechar minha agenda às segundas-feiras para estar sempre aqui. Maravilha, realmente, o grupo é ótimo. O grupo é maravilhoso. Parabéns pelo grupo de vocês. Valeu mesmo pelo convite. Muito bom. Eu que agradeço, a gente agradece muito. Acho que é isso. Valeu a todos também, todas aí presentes. Até agora aí. Lembra de parar a gravação. Israel tem que interromper a gravação, ele que deu o início. No caso, eu também poderia interromper. Calma aí, vou dar o stop aqui agora. Isso, é verdade. Interromper para